tá? Hoje é mais um bate-papo aí com o pessoal aí que está conversando conosco essa semana aí da viagem. Vamos aguardar um pouquinho. Mas, Silvia, você tem alguma criança inscrita ou não? Não sabe? Não, o Lucas sabe, eu não me lembro se a gente tem. A gente tem crianças 10 anos por aí, não tem. sabe. Na idade de 8 a 12 anos, a gente tem crianças inscritas, sim. Inclusive, até. Deixa eu te dizer qual é a idade delas, quer ver? Já te digo aqui. Eu vou falar mas eu falo com o Lucas, né? Isso. Quer ver? Ele quer levar a neta. Para levar a nossa neta do dia do pai. Ó, tem assim. É uma graça ela, nossa, muito. Estava falando aqui, você sabe, conhece a Antônia, né? Antônia Sesaki, né? Eles vão em 10 pessoas, eles vão em 10 pessoas da família, são 7 adultos e tem 3 crianças também que vão. Então, tem bastante gente, assim, que tem crianças. A Antônia está no Brasil ou em Portugal? Não, está em Portugal, está em Portugal. Mas ela mandou uma mensagem que eles vão em 10 pessoas da família, porque eles não conhecem a Ucrânia, ela sempre trabalhou muito pela Ucrânia e tudo, pela comunidade, e nunca foi para a Ucrânia. E como ela tá morando em Portugal, para ela é mais fácil, né? Então, mas a gente já... Vamos lá, vamos em frente. Mais uns 2 minutinhos. Mas ela vai no grupo, né? Oi? Ela vai no grupo. Ela vai no grupo, né? Vai no grupo, sim. Tá bom. Ela vai junto com a gente, porque quer participar das comemorações lá, então vai ser bem bacana. Ela está bem animada, e inclusive todos os filhos, né, que nunca foram, né, também dançaram conosco no folclore, sempre participaram e tudo mais, e nunca foram para a Ucrânia, né, e viajam para cima e para baixo, e ainda não conhecem a Ucrânia, então está uma emoção. E eu fui descobrir que eles têm a casa do Dido deles, da avó deles, em Lviv. Tem a casa, tá lá, tem família, a casa do Dido tá lá. Nossa. Nossa. Imagina a emoção. Eu falei, ó, vocês vão chorar um monte de chegar lá, né? Que legal, que bonito, que história. Né? É muito... Vamos esperar mais uns 2, 3 minutinhos, daí a gente já começa aí, para só esperar mais o pessoal entrando. Boa tarde. Boa tarde. Hoje é sábado, tem um solzão aí, sol. Seu Guto Pasco, você tá bom? Você tá onde, Guto? Eu tô aí. Na Zdorowia. Na Zdorowia, tudo bem? Epa. Estamos aqui almoçando agora e aproveitando para participar da reunião. Mentira, então, a gente só está tomando a Rurilka mesmo. Como bons ucranianos. Como bons ucranianos, estamos na Rurilka. Só está esquentando. Né? Isso aí, se preparando para a viagem, né? Para a Rurilka na Ucrânia. Tá certo. Vamos lá, mais uns 2 minutinhos e a gente já começa para deixar o Vitório também vai ficar de entrar aqui. Eu tô aí. Ei, Vitório, onde é que você tá? Não estamos te vendo aí. Tá tudo bem? Tudo, você não tá me vendo? Não. Olha, tô vendo aí agora, tô vendo agora. Pô, agora que eu tô vendo você aí. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom, desculpe. Eu tô vendo o Guto, Metódio, Marisa, Felipe, você. Estamos aí, né? A Vanessa também está ali. Tudo bem, Vanessa? Vanessa, em que cidade que você está, Vanessa? Eu não me lembro a cidade da Vanessa. Vanessa, se puder falar, eu não lembro Vanessa a cidade. é Pantageira. Né, olá, Vanessa? Não estou ouvindo. Oi, Vanessa. Tá ouvindo, Vanessa? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tá ouvindo, Lucas? Tô te ouvindo, sim. Então, tá Todo mundo está ouvindo. A Vanessa que deve estar com alguma coisa lá no microfone. No microfone. Isidoro também está ali no carro. Estamos vendo Isidoro. Mário, Roseli e Mário também. Metódio, Guto. Bom, vamos começar então, gente. É o seguinte. Vamos começar. Uma boa tarde a todos. Aí, obrigado aí pelo contato, aí pela oportunidade da gente conversar, né? Lauro, já conversamos um pouquinho com o Lauro, enfim, antes da reunião. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Hoje é um bate-papo aí para a gente trocar uma ideia sobre a viagem da Ucrânia, né? Nós estamos aí, uma que é muito importante, a gente está com uma viagem represada para a Ucrânia, né? 2020 não embarcamos, 2021 também não vamos embarcar agora. E o que aconteceu? Mudamos todo mundo para 2022.
e não fomos só nós, né? O mundo inteiro. Inclusive o Canadá, uma coisa interessante, o Canadá também comemora junto com a gente os 130 anos da imigração, e também tudo que estava previsto junto conosco até para esse ano agora mudou tudo para o ano que vem. Então, vai sobrar ucraniano lá na Chilhude, pela Ucrânia lá, porque vai ter gente de tudo que é lado. Então, vai ser muito emocionante, né? O reencontro de todo mundo depois de uma pandemia, né? Depois de todo um tempo que sem ninguém poder se deslocar e tudo mais. Então, vai ser um momento bastante histórico. Então, o que eu gostaria de falar para vocês, que é uma coisa assim muito importante, nós estamos com tudo organizado, juntamente aí com a representação central. O Vitório vai falar um pouquinho também das programações que nós estamos conversando lá na Ucrânia, para que seja uma coisa muito histórica, como foi nos 120 anos, que foi uma viagem assim, fomos em praticamente quase 200 pessoas na oportunidade, foi uma viagem muito bonita, né? A gente teve assim um momento talvez um dos mais emocionantes na Ucrânia, foi quando comemoramos os 120 anos, e agora 130 anos, um momento pós-pandemia, ninguém podendo se encontrar, e de repente vamos nos encontrar na Ucrânia, né? Vai ser algo assim muito histórico, a gente imagina, né? Tá tudo represado, né? E então o que acontece? A gente está organizando, e tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim, que não é ruim, mas é que a gente vai ter uma limitação de lugares em razão de tudo que vai ter de pessoas lá, inclusive nas comemorações. E nós estamos, evidente, tomando cuidado para não abrir mais lugares do que a gente possa atender, porque a gente tem a questão dos teatros, por exemplo, o teatro lá em Lviv, a gente vai ter uma noite de gala no Teatro de Lviv, a gente vai ter uma festa do Festival Internacional lá que vai ser muito bonito, então o teatro também tem capacitação. Só do Canadá, para vocês entenderem, são 16 grupos que vão embarcar, são 16 grupos confirmados, tudo na Chilhude do Canadá lá, que também participam junto conosco nas festas em Lviv, nas festas lá do festival e tudo mais, então vai ter muita gente, vai ser um festival muito bonito, vai ser emocionante, depois a gente vai falar um pouquinho na apresentação para vocês. Eu queria abrir a palavra, então, ao Vitório Sorochuk, falar um pouquinho dos 130 anos, rapidamente, para a gente, o que nós estamos planejando para o ano que vem, né, Vitório? Por favor, Vitório. Bom, nós, como vocês devem ter visto, o filme, né, que o Guto e a Andrea fizeram, né, do 2011, né, foi algo assim extraordinário, que nem nós imaginávamos, né, e aquele ano foi muito, muito difícil, inclusive, a organização. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei em Zolotio, que era o lugar de onde saíram os primeiros ucranianos, que nós queríamos plantar as árvores, fazer alguma coisa, pela manhã, e eu não sabia nada do que ia acontecer, como ia acontecer. Eu ligava para o Serginho não sabia nada também. E chegando lá, nada. Aí eu chego, vou para onde é o local do encontro, da recepção, até cheguei antes, e daqui a pouco começa a chegar todo mundo, né? Fazem uma apresentação para nós, tem um almoço, tudo acontece, né? Mas aconteceu um pouco de uma forma um pouco artificial, eu acho, né? Porque foi só festejo das autoridades conosco, nós não tivemos contato com a população no local, mas aconteceu. Ou se não, nós saímos ali de Zolotio indo para Lviv, daqui a pouco a gente olha e diz assim, mas tem um carro da polícia na frente de nós. Não, tem outro atrás. Eram os batedores, eles nem falavam para nós, né? Nós éramos 4 ônibus e com batedores dentro da Ucrânia. E quando chegamos dentro de Lviv, disse, não, tem que chegar num lugar determinado. Chegamos lá, tinha banda nos recebendo, tudo. Prefeito da cidade, coisa oficial, tudo. Então, essa viagem também, ela não vai ser uma viagem só turística como as demais, ela vai ser uma viagem, e agora nós estamos com contato, já 10 anos depois, muito diferente, porque agora nós falamos com o WhatsApp diretamente com o prefeito de Ternópil, das Relações Internacionais.
câmaras de comércio, a mesma coisa com Lviv, então, que são as duas principais cidades onde teremos, assim, recepções mais oficiais. Então, isso, hoje nós já temos conversa diretas com eles, já sabem que nós vamos chegar o ano que vem, só falta precisar a data, o dia e a hora, né? Então, é algo que eu acho que vai ser, assim, bem importante do ponto de vista. Só que depois, que nós temos que ver como fazer alguma coisa mais oficial, que sempre com delegação é muito mais difícil, né? Porque quando é o dia 24 de agosto, lá as comemorações, né? O presidente com delegações de altos ministros e tal, tudo, mas a gente sempre encontra meios de fazer as nossas entradas e apresentações. E a gente está, quer dizer, mais calejado, né, Sérgio Mature, e experiente, né? E os que vão, eu só gostaria de dizer uma coisa para vocês. Vocês imaginam que é 186 pessoas, né? 4 ônibus, né? Indo, né, naquela viagem. E não era só isso, é que tinha criança, tinha pessoas idosas que mal podiam andar. Então, eu acho que o Sérgio já está com uma experiência de organização muito boa, e vai ser muito mais fácil aí com 70 pessoas fazer a viagem do que de quem já fez com 186 por toda a Ucrânia, né? Eu acho que sempre é um momento importante, né, de a gente rever a Ucrânia. Então, bem-vindo a todos e vamos lá, estamos todos ansiosos para ir à Ucrânia no ano que vem. Muito obrigado, Vitório. Assim, lembrando que essa viagem foi muito emocionante, né? Você estava falando de Zolotil, nós somos 20 anos, nós entramos lá perto de um castelo lá de Zolotil e de repente começou um tiro de canhão para tudo que é lado, ninguém sabia que ia ter foguetório lá, deu medo porque ninguém sabia o que ia acontecer na realidade, como o seu Vitório falou, quer dizer, eles são eles organizam essas coisas oficiais, ninguém sabe, mas acontece, né? Evidente que hoje as coisas são diferentes, hoje já tem WhatsApp e tudo mais, é muito mais organizado, e a gente está com as coisas muito mais estruturadas, com certeza absoluta. Então, assim, importante para quem não foi ainda para a Ucrânia, eu diria que é um momento histórico, né? Umas comemorações oficiais, tem muita coisa, as coisas estão muito bem organizadas, desde a parte turística, a parte oficial, a parte do festival internacional que vai acontecer lá, né? Nós estamos com um grupo já grande, na realidade, próximo dos 80 passageiros, nós temos aí alguns lugares ainda, porque por enquanto, nós vamos trabalhar com o número de 80, que é o nosso número mágico, que são 2 ônibus, tá? Eventualmente, se precisar, nós dividimos os 80 em 3 ônibus, mas cada um com o seu guia, cada um com o seu tour leader, tudo organizado, não fica ninguém se batendo, como fomos com os quase 200 lá. Então, é uma coisa assim muito profissional, na realidade, e não é por causa do nosso lado, é por causa do lado ucraniano, quer dizer, eles trabalham muito bem, os guias, os motoristas, é muito bem profissional, então facilita bastante para a gente também, né? Então, eu queria convidar agora, eu vou pedir para o Lucas para passar para vocês o roteiro, o Lucas que vai apresentando. O Lucas é o nosso gestor aqui na Dnipro Gold. O Lucas conhece a Ucrânia, acompanha os grupos de Ucrânia, conhece muito bem, né? Junto comigo e com o Vistuba, que sempre levamos os grupos para a Ucrânia, Paulo Nogas também, que sempre foi junto, Mariano, o Vitória, já fomos tantas vezes juntos, Metódio, né, que já conhece também a Ucrânia, o Metódio já é o nosso tour leader especial, conhece tudo na Ucrânia, lá mais do que qualquer um, né, junto com o Vitória. Então, a gente, evidente, é uma coisa muito interessante, né? Sei lá, o Vitória já foi mais de 30 vezes para a Ucrânia, o Metódio também por aí, a gente também. E a gente sempre diz o seguinte, né? A gente não conhece nada, porque a Ucrânia, pela evolução do país, né, por ser um país que está entrando com essa, né, na Europa, na parte ocidental da Europa, tá muito, o crescimento da Ucrânia é muito bonito de ver. Então, sempre tem novidades, sempre tem coisas diferentes, e a gente vai ver muita modernidade, né? E é uma Ucrânia voltada para o Ocidente, e isso é muito importante. Então, nós vamos passar o roteiro, é um roteiro muito bem organizado, ele é muito bem pensado, né? A gente já rodamos a Ucrânia de tudo que é lado, para cima e para baixo, para o lado, enfim, para cá e para lá, a gente já sabe o que é realmente a melhor condição para se visitar esse belíssimo país. Então, vou deixar com o Lucas é o nosso gestor de projetos com a Ucrânia, o Lucas que vai apresentar, é a pessoa que coordena aqui dentro todos os grupos com a Ucrânia, né, tanto enfim, das comunidades, enfim, do Brasil, das agências do Brasil e tudo mais. Então, Lucas, boa tarde,
Estamos juntos no escritório, só estamos distantes, por isso estamos sem máscara. Muito boa tarde a todos. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para a gente começar a ver a programação dia a dia da Ucrânia e, inclusive, no final a gente vai passar algumas imagens bem legais aí para recordar a Ucrânia, quem já conhece o destino e para quem ainda não conhece, né, ter um pouco do gostinho do que é a Ucrânia. E daí a gente vai abrir para perguntas, né, Sérgio? E daí nós vamos conversando com vocês, vamos tirando essas dúvidas que surgirem aí. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui, um minuto, por favor. Tá carregando aqui, só um minutinho. Enquanto não carrega ali, é importante a gente dizer que ainda nós temos bastante tempo pela frente, evidente, né? Mas em razão de todo esse movimento que está se vendo no turismo aí com a reabertura, a gente está organizando tudo com muita antecedência, porque também nós vamos para cidades também, por exemplo, Ternópolis, uma cidade menor, né? Então também não tem aquela infraestrutura enorme, então a gente tem que estar com tudo organizado, já está, né? Próprios Montes Cárpatos, nós vamos conhecer os Montes Cárpatos também. Tem gente que já foi para a Ucrânia muitas vezes e não conhece os Carpatos lá. Imagina, vocês estão vendo a minha tela aí, Sérgio? Aí, então vamos começar. Então, nosso roteiro ele vai acontecer no período de agosto, né, 10 a 26 de agosto. É a melhor época para a gente visitar a Ucrânia, em razão de clima, né, de todas as festividades que acontecem lá, inclusive a independência da Ucrânia, que a gente vai poder presenciar e participar. Então, nós sempre fazemos questão dessa data, né, no mês de agosto, para fazer parte de todos esses momentos importantes e aproveitar bem o destino na melhor época em termos de clima para visitar a Ucrânia. Então, a nossa saída aqui da Ucrânia, aqui do Brasil, aliás, vai acontecer no dia 10 de agosto, uma quarta-feira. De ano que vem. Esses voos aqui que nós colocamos para vocês são voos que nós estamos aguardando a confirmação aqui dos nossos fornecedores de aéreo, então nós devemos ter aí já no começo de setembro a confirmação dos voos, mas a princípio havia Paris, que é uma opção bem bacana de voo, tem uma conexão tranquila, para a gente poder fazer a saída bem tranquila. Chegaremos na Ucrânia, então, no dia 11 de agosto. Chegando na Ucrânia, nossos guias locais falando português já estarão lá, então nós vamos todos juntos, nos mesmos voos, com guias aqui da saída do Brasil já. Chegamos lá, os nossos guias nos recebem e nos levam para o Hotel Rus, é um hotel 3 estrelas, bem localizado na parte alta da cidade de Kyiv, bem próximo do Shopping Gulliver, que é um shopping bem bacana que a gente gosta ali, que tem várias opções de restaurante, de loja, supermercado ali, para quem quiser comprar fruta, chocolate, alguma coisa para levar para comer no hotel, é super fácil, bem acessível ali e bem próximo do nosso hotel. Então, já no caminho do aeroporto para o hotel, a gente já vai ter uma vista maravilhosa na chegada na cidade de Kyiv. Aqui, deixa eu colocar para vocês, passando ali pelas pontes, né, vendo o rio, vendo a cidade de longe ali, as cúpulas douradas, né, que a gente vai visitar depois. Então, a chegada na cidade é sempre muito bonita, é um momento bem bacana que a gente sempre guarda na memória, né? Esse é o nosso Hotel Rus, Premier Rus, muitos já conhecem, já ficaram hospedados lá. Tem um café da manhã excelente, todo mundo gosta do café da manhã, um dos momentos mais legais, assim, da estadia, quando a gente chega de manhã, tem aquele café com várias opções para todos os gostos, café de manhã internacional, então tem opção para todo mundo aqui, a gente consegue fazer uma refeição bem boa para poder passar o dia tranquilo, né? No dia, deixa eu voltar um pouquinho aqui, no dia da nossa chegada aqui, a gente já deixou um jantar previsto para o grupo, né, como chegaremos, né, cansados de viagem e tudo mais, então o pessoal chega, se acomoda e todo mundo janta junto, até para se conhecer um pouco melhor, e aí tempo livre para descanso nesse dia. No dia 12 de agosto, então, é o dia que começa, de fato, né, a nossa viagem por dentro da Ucrânia aqui. Então, na parte da manhã, né, depois do nosso café da manhã, nós vamos conhecer um pouco a cidade da Ucrânia, tem um panorama geral ali, a capital ucraniana. Então, visitaremos o Mosteiro de São Miguel das Cúpulas Douradas, a Catedral de São Volodymyr, a Catedral de Santa Sofia, que é patrimônio, né, histórico da Unesco, então a gente vai ter a oportunidade de conhecer.
né, ver toda a estrutura de Santa Sofia. Depois das visitas, nós vamos ter um almoço incluso, né, num local a ser confirmado ali. E aí, o que acontece? Nesse dia é a nossa ida para Lviv. Então, a gente já deixa tudo preparado aqui, organizado com a nossa operação lá, porque a nossa ida até Lviv é de trem. Então, para a gente não ter problema com malas grandes e tudo mais, a gente já manda as bagagens maiores numa van, vai antes, e ficamos, né, só com as malas de mão para a gente poder embarcar de trem no final do dia, ali na parte da tarde, e viajarmos de trem até Lviv. Então, o grupo viaja, né, no trem expresso, é um trem novo, foi construído no período da Eurocopa, então é bem bacana, é espaçoso, a gente consegue se acomodar bem ali, e vai, né, tendo essa experiência de viajar de trem pela Ucrânia, vendo as paisagens maravilhosas do interior. Chegaremos já, pois não? Deixa eu só fazer um comentário, me permita, por favor. Eu eventualmente vou te interromper aqui, desculpe, peço desculpas. Por que a gente vai chegar em Keio? Porque realmente Keio é o aeroporto que tem as melhores conexões, né? Nós temos que obrigatoriamente chegar por Keio, mas nós vamos voltar para Keio depois no final. Então, essa primeira noite só é uma noite para a gente relaxar, descansar bem no hotel, jantar bem, comer muito bem, tomar um baita de um café da manhã, curtir um pouquinho da cidade de Keio no primeiro dia ali, dar uma passeada e tudo mais. Almoçamos no hotel, também confortável para todo mundo, é um hotel bem confortável. E depois, à tarde, sim, a gente embarca nesse trem. A gente queria que vocês conhecessem um sistema ferroviário na Ucrânia, embarcar num trem que é um trem expresso. Então, nós vamos fazer um trem Keio-Lviv. A gente conhece um pouquinho do interior da Ucrânia já, passando de trem, vendo as paisagens. Então, também um produto diferente, né, Lucas? Para o pessoal conhecer um pouquinho do interior já da Ucrânia. Então, nós vamos voltar para Keio depois, no final, evidente. Então, Keio é só um gostinho, porque é onde nós temos que chegar. Mas nós vamos começar pelo lado ocidental da Ucrânia, depois, que é a parte de Lviv, que é a parte... Depois a gente vem voltando para Keio. Desculpa, Lucas, vamos lá. Imagina. E aí, chegando em Lviv, nós já estamos com as nossas bagagens lá no hotel, nos aguardando, as malas grandes, né? Então, não tem esse transtorno de erguer mala em trem e tudo mais, isso é tudo organizado antes para ninguém, né, ter esse tipo de problema. Chegando em Lviv, a gente já tem um jantar no restaurante do hotel e aí, noite livre para descansar. Então, aqui são a Mosteiro de São Miguel, em Keio, que a gente visita na parte da manhã desse dia. A Catedral de Santa Sofia, aqui até uma foto à noite, depois, na nossa volta para Keio, a gente vai ter a oportunidade, né, de visitar esse espaço à noite, que é muito bonito, com essa iluminação cênica aqui, realmente bem bacana. A Igreja de Santo André, onde tem uma feirinha bem nessa rua aqui, que passa na frente, a ladeira ali, e ali a gente tem a oportunidade também de ver os artesãos ucranianos, comprar vários produtos ali, caminhar, é um lugar bem bacana. Aqui é a Catedral de São Volodymyr, que a gente visita também. E aqui algumas imagens do trem, né, que nós vamos utilizar para ir de Keio até Lviv. Então, um trem moderno, espaçoso aqui, as estações de trem também são bem organizadas, é uma viagem bem legal. Aqui é o nosso hotel em Lviv, que é o Hotel Dnister, fica também na parte alta de Lviv, né, na parte alta da cidade, próximo ali do centro, que é a principal atração, né, o centro histórico de Lviv. Então tem uma praça bem bonita em frente ao hotel, nós atravessando aquela praça ali, nós já temos acesso ao centro de Lviv. Então no dia 13 de agosto, o nosso... Pois não? Só também, desculpe, ressaltando que é o Hotel Dnister, por que a gente fica nele? Primeiro que ele está do lado, exatamente ao lado da Catedral da Igreja de São Jorge, né? Está exatamente ao lado do hotel. E a gente deve ter uma cerimônia, nós estamos conversando com o Dom Volodymyr, não sei exatamente a programação, porque estava previsto para esse ano, mas eu não sei exatamente como é que vai estar a programação, mas nós vamos ter uma cerimônia religiosa lá também, né? E a gente escolheu ficar no Ministério, porque são apartamentos maiores. O café da manhã é espetacular nesse hotel, as refeições são muito boas, melhores do que os outros, até mais centrais. Então, a gente prefere ficar no Dnister. A gente já ficou lá algumas vezes e estamos continuando lá, porque realmente ele é muito bom, né? Vamos lá, Lucas. Isso mesmo. Então, aqui no dia 13 de agosto, é o primeiro dia do Festival Internacional de Danças e Folclore Ucraniano em Lviv, né? Então, essa é uma grande comemoração na cidade inteira, como o Sérgio comentou já no começo da apresentação. Teremos a presença aí de vários grupos ucranianos dos Estados Unidos, do Canadá, da própria Ucrânia, e várias partes do mundo ali que vão, né, fazer parte desse festival e, enfim, fazer esse festival acontecer, né? Então, em horário a ser determinado, o nosso ônibus vai
levar todo o grupo para a praça principal de Lviv, onde vão acontecer as primeiras apresentações ali, nós vamos ter a oportunidade de ver as bandas folclóricas ali, todo mundo se apresentando, toda essa festividade que o povo ucraniano gosta muito, né? E no final da tarde, depois desse dia de abertura do festival, nós teremos uma zabava com o pessoal que participa do festival, com os grupos folclóricos. Então, é um momento, né, de interação com todo mundo, tem música ao vivo ali, vários estilos musicais, teremos um jantar incluso para o grupo ali, então todo mundo janta junto, celebra, e aí, né, quem tiver interesse volta para o hotel, né, um pouco mais cedo depois do jantar, e quem tiver a intenção de ficar na festa até mais tarde, pode ficar que está liberado. Lucas, aqui uma coisa importante, esse jantar aí, esse evento, na realidade, do festival, como eu falei, a gente tem 16 grupos confirmados já, são grupos de tudo que é canto, principalmente Canadá e Estados Unidos, tem gente da Austrália também. Essa imagem é até do Barvindo, que é a Solange do Barvindo, que está nos assistindo também, né, Solange? E o Barvindo fez um sucesso danado nessa praça na Ucrânia aí, todo mundo vendo o Barvindo lá, e foi uma das grandes atrações do festival que foi realizado em que o Barvindo participou há 2 anos atrás. Então, é muito bacana. Então, essas são as fotos, inclusive, que nós tiramos, aí a foto do Barvindo, na praça, enfim, o desfile dos grupos, é muito bonito. Praça Shevchenko, ali bem na frente do teatro. E aí, o que é bacana dessa noite festiva é que a gente tem, o espaço é muito grande, então ali tem desde banda de rock, vocês vão conhecer o que é um rock ucraniano, né? Vocês vão dizer, maluco, é lindo, é fantástico de assistir, e tem músicas tradicionais, tem bandas ucranianas, é muito diferente. Então, realmente é uma festividade num espaço maravilhoso em Lviv, vocês vão gostar bastante, com certeza. Desculpe, Lucas. Isso mesmo. Daí no dia 14 de agosto, né, um domingo, é o segundo dia, né, do Festival de Lviv, e nesse dia também está previsto para acontecerem as cerimônias religiosas, né, do nosso grupo. Então, café da manhã, em horário a ser determinado, a gente vai para a Catedral Católica, onde vai acontecer essa cerimônia religiosa, em homenagem aos 130 anos da imigração ucraniana, e aí participam, né, as autoridades religiosas do Brasil e da Ucrânia. Voltamos para o hotel, teremos um almoço incluso no restaurante do hotel, tem um tempo para o pessoal poder descansar ali, e aí na parte da tarde a gente vai para a visita do Museu das Casas Típicas Ucranianas, né, onde tem várias réplicas de vários estilos, né, de casas de povos da Ucrânia, e dentro do parque também a gente vai acompanhar a apresentação dos grupos, né, que participam do Festival Folclórico e se apresentam nessa ocasião no parque. É um momento bem legal também de interação, da gente poder conhecer esse espaço em Lviv e participar de mais um dia do festival. Aqui uma foto da Catedral Católica de São Jorge, que é essa que o Sérgio comentou, que fica bem ao lado do nosso hotel, então é tranquilo para quem quiser visitar, fazer suas orações, conhecer ali, a gente vai ter tempo para tudo isso, então é uma localização bem boa. Aqui o Museu das Casas Típicas Ucranianas, os grupos, né, inclusive o Barvino, que se apresentaram no ano retrasado lá. E aí, no dia 15 de agosto, acontece o encerramento do festival, a noite de gala, né, que a gente chama esse dia. Então, é o café da manhã, tempo livre para o pessoal poder também conhecer a cidade de Lviv, poder passear, fazer suas compras, né, sua programação pessoal ali. Em horário a ser determinado, nós temos um almoço no renomado restaurante Kryuka, que é famoso, né, todo mundo que vai a Lviv precisa visitar esse restaurante, que é uma atração da cidade. Então, ele é todo temático e retrata, né, um bunker do Exército da Resistência Ucraniano. Então, ali o pessoal tem a oportunidade de tirar foto, de dar tiro, um stand de tiro ali, e experimentar, lógico, a comida ucraniana, que é uma atração, né? Após o almoço, nós teremos tempo livre na cidade, para comprinhas, para quem quiser voltar para o hotel, e à noite, no horário que a gente vai confirmar com todo o grupo, nós saímos para o encerramento do festival, né, que acontece no belíssimo Teatro de Ópera de Lviv. Então, nós teremos a oportunidade de assistir esse momento no Teatro de Ópera, que é um dos mais famosos da Ucrânia e de toda a Europa, sem dúvida, pela acústica, enfim, e toda, né, a arquitetura que o Teatro de Ópera de Lviv tem. Tem até algumas fotos aqui da cidade de Lviv, feirinha, né, para a gente poder ter esses momentos de compra ali, vários doces ucranianos, tem muitas opções de cafés, restaurantes em Lviv. Uma cidade muito bacana. Aqui o restaurante Kryuka, né, algumas fotos para ter um pouco de ideia de como é que funciona. É muito legal mesmo, é uma atração de Lviv, a gente vai visitar. E aqui fotos do encerramento, né, do festival no Teatro de Ópera de Lviv.
No dia 16 de agosto, então, nós seguimos nossa viagem de Lviv para a região dos Montes Cárpatos, né? Então, temos um café da manhã no hotel, saímos, né, de ônibus, com direção aos Montes Cárpatos. Faremos uma parada em Yaremty para conhecer o mercado de souvenirs e artesanatos, que é um dos maiores da Ucrânia, então fica numa região muito bonita ali de montanhas, cortada pelo rio Prut ali, onde, né, a gente tem a oportunidade de ver várias opções de artesanato, enfim, de tudo que a gente imaginar de motivos ucranianos, né, a gente tem a oportunidade de comprar ali lembrancinhas. Teremos tempo livre para cada um, né, fazer os seus passeios, suas compras ali, e já incluímos também nesse dia um almoço ali num restaurante que fica em Yaremty, bem no começo da feira ali, que é bem bacana também, em estilo Hutsuli. Então teremos esse almoço incluso para o grupo, e depois do almoço e das compras, nós seguiremos a nossa viagem até Bukovel, né, onde nós ficaremos hospedados lá nos Montes Cárpatos. Lucas, só um pouquinho. Essa parada de Yaremty aí é a parada mais perigosa que nós temos durante toda a viagem, né, Lucas? Porque para tirar essa turma das compras não é fácil. Gente, é uma guerra, é muito bonita, é um lugar bem bacana. Então, e um quer comprar camisa e outro quer comprar isso e aquilo. É um dos lugares assim mais tranquilos não, eu digo assim, mais bonitos para compras, né? Eu sei que tem muita gente que já conhece lá, mas é uma festa, porque realmente o lugar é bonito, né, os preços são bons, artesanato, tudo que é jeito, então a gente vai ter tempo sim para compras em Lviv, vai ter compras para aqui lá em Yaremty também, que é no caminho dos Carpates, né? Então a gente vai para uma região muito bonita. Aí vocês começam a ver aí com o Lucas as imagens dos Montes Cárpatos e nós vamos ficar hospedados lá. Isso que é importante. É isso mesmo, o pessoal gosta das compras ali, e mesmo quem não né, tem a intenção de fazer compra, sempre acaba comprando alguma coisa ou aproveitando o tempo ali, porque realmente é uma região muito bonita. Dá para sentar ali, comer alguma coisa, enfim, ficar um pouco na natureza já, né? E aqui, então, os Montes Cárpatos, a nossa hospedagem, né, nós ficaremos hospedados 2 noites aqui nesse lugar, com essas belíssimas paisagens aqui, para dar uma descansada, né, aquele respiro. Então, teremos café da manhã, né, no dia seguinte, em Bukovel, e o dia inteiramente livre para aproveitar as atrações ali. Essa região que a gente fica, ele tem várias opções, né, que podem ser reservadas ali na chegada lá, é muito simples, né, você escolhe a atividade que quer fazer e faz o pagamento diretamente lá. Então tem passeio de teleférico, tem parque aquático, para quem quiser passar o dia no parque aquático, tem passeio a cavalo, tem pedalada, tem o museu interativo, que é até novo, tem acho que uns 3 anos que foi inaugurado e é muito legal também, nós tivemos a oportunidade de visitar lá. Então tem várias atividades ali para o pessoal poder fazer e descansar nessa região muito bonita aqui, que é os Montes Cárpatos, né, na Ucrânia. No dia seguinte, então, café da manhã, e aí saímos de Bukovel com destino a Ternópil. São mais ou menos umas 3 horas de viagem, né? Então chegamos, nos acomodamos no Hotel Ternópil, que fica bem no centrinho da cidade, de frente para o lago ali, muito bonita a região também, com fácil acesso a vários restaurantes, cafés, lojas ali, bem na região central, inclusive, né, a igreja principal, a catedral ali, quem tiver interesse em participar de alguma cerimônia é muito próximo ali, é muito fácil. Então, na parte da tarde, nesse dia, a gente faz um tour a pé ali, guiado, né, para conhecer um pouco mais de Ternópil. Essa região é muito conhecida entre os ucranianos do Brasil, porque é de onde vieram, né, a maior parte dos ucranianos brasileiros, então a maior parte das famílias vieram lá de Ternópil. Então, na sequência, nós faremos uma visita ao Museu Etnográfico da cidade, que tem várias peças típicas ucranianas, retorno para o hotel e tempo livre, né, para curtir o pôr do sol da cidade, que é muito bonito, tem até passeio de barco disponível para quem quiser fazer, e tudo isso é muito acessível, muito fácil, e é bem legal, a gente até recomenda, assim, que fique livre, né, o Sérgio até sempre fala que se percam, né, entre aspas, na cidade para conhecer a sua maneira e ver o que é melhor, o que é legal. Tem várias pessoas que descobrem restaurantes, descobrem lugares ali que a gente às vezes até nem conhece, pelo simples fato de caminhar nesses momentos e, enfim, explorar a cidade mesmo, né? Aqui umas fotos de Ternópil, então o nosso hotel fica bem em cima, nessa foto da direita ali, bem de frente para o lago, de frente para a igreja. Aqui embaixo tem uma foto do pôr do sol que a gente viu ano passado, ano retrasado, aliás, tiramos foto ali, tinha algumas pessoas que estavam fazendo passeio de balão ali sobre o lago, então é muito bonito, é uma cidade bem aconchegante, assim. Aqui mais uma foto do lago. E aí no dia 19 de agosto... Lucas, só um pouquinho, eu estava com o Metódio, nós estávamos, não me lembro que foi uns 2, 3 anos atrás,
nós estávamos sentados aí no restaurante em Ternópolis e estava tendo uma competição daquelas lanchas de corrida, de corrida super diferente, daquela super tipo Fórmula 1 das lanchas, foi no Lago de Ternópolis. Eu e o Metódio estávamos comendo uma pizza na frente, aí a gente estava vendo essa competição. Esse lago aí é fantástico, tem muito, inclusive tem casas lindíssimas na beira do lago, com prainha privada para eles ali, é muito bonito. E eu passeio de barco, como você falou, né? Ternópolis tem esse passeio que eles lançaram até uns 4, 5 anos atrás, né, Lucas? É muito legal mesmo. E sempre tem alguma coisa acontecendo, né? Não só em Ternópolis, como todas as cidades da Ucrânia nesse período aí por ser verão. Então sempre tem algum festival, alguma coisa de música. É uma época muito boa para visitar a Ucrânia. Aqui no dia 19 de agosto, então, estamos em Ternópolis também, café da manhã, e fica um dia inteiro livre na cidade ali. Tem muita gente que já vai para Ternópolis com a intenção de fazer compra de tecido, de alguma coisa específica, ou mesmo de visitar, né, parentes, amigos, como a gente comentou que tem bastante gente que tem parentes, tem amigos lá em Ternópolis, então tem esses momentos livres aí para poder fazer essa programação pessoal. E aí, na parte da noite, né, o momento festivo que vai acontecer ali em Ternópolis, então as festividades dos 130 anos da imigração ucraniana, teremos um jantar com várias opções de comidas típicas ali, inclusive animado por uma banda folclórica ucraniana local, então vai ser um momento de muita festança lá entre todos nós. E aí aqui a gente deixou a oportunidade, inclusive se o Sérgio quiser falar um pouco sobre a possibilidade de convidar os parentes, né, quem tem parentes, amigos na Ucrânia, para fazer parte desse momento com o grupo. Uma coisa assim que o Vitório comentou, quando nós fizemos 120 anos, até uma falha nossa, né? Nós fizemos os jantares do grupo, então mesmo em Ternópolis, outros lugares, mas nós esquecemos, na realidade, de convidar, né? Muita gente tem parentes lá, então imagina o Felipe Lucas, tem parente lá, ou enfim, o próprio Metódio, o Lauro, não sei exatamente, tem muita gente que tem parentes em Ternópolis. Então nós estamos organizando um local que permita receber o grupo. E também, por exemplo, imaginem que lá Solange Oreste tem os parentes em Ternópolis, convidar lá 5 primos, ou tio, ou coisa parecida, né? Ou, enfim, quem quer que seja, para que venham para o jantar participar conosco, evidente, um custo pequeno e tudo, mas para que seja um evento de integração entre as famílias, né? Então, isso é muito bacana. Eu sei que o Guto Pasco, por exemplo, também tem lá os parentes e tudo mais. Então, essa ideia da gente fazer essa confraternização com os nossos amigos e autoridades, enfim, da Ucrânia, mas também com os nossos familiares, né? Então, por isso nós estamos ajustando, por isso é que a questão da limitação de lugares também que nós temos para viagem, porque também não existem espaços tão grandes assim. Então, a gente está organizando tudo para que a gente possa encaixar o número de pessoas certinho. Então, vai ser uma comemoração muito especial, e lembrando também que eu tenho até uma reunião na segunda-feira ou na terça com o prefeito, o senhor Osnei, lá de Prudentópolis, né? Prudentópolis também é a cidade irmã de Ternópolis, na Ucrânia. Então, a gente vai fazer uma comemoração também, em razão desses 130 anos e tudo mais, né? E a gente vai ter uma noite bem festiva lá em Ternópolis. Então, por isso que a gente está focando nesse evento da comunidade, realmente muito forte, evidente que temos a festa em Lviv, mas um momento muito especial também na cidade de Ternópolis. E aí, no dia seguinte, dia 20 de agosto, café da manhã e mais um dia inteiramente livre aqui em Ternópolis para relaxar, aproveitar a cidade e fazer as programações pessoais. Aqui, inclusive, nós vamos ofertar mais próximo aí do nosso embarque, para quem estiver no nosso grupo, a possibilidade de fazer uma visita ao mosteiro, aliás, o Santuário de Pochaio, né, que é uma opção bacana, fica próximo ali de Ternópolis e vale a pena a visita. Então, para quem não tiver nada programado nesse dia e desejar fazer esse tour, a gente vai ofertar mais adiante aí a possibilidade também. E, Lucas, só uma coisa também, nós estamos vendo a possibilidade ali, a questão de estradas, sempre tem que ver essa questão, porque às vezes tem estradas que estão muito ruins nessa região mais do interior, eventualmente a gente vai também, ou é Pochaio, eventualmente, tem uma outra linha, não vou falar assim, mas eventualmente a gente possa chegar em Zarvanitsia, também é um santuário que todos os ucranianos católicos conhecem, né? Nós já chegamos lá, inclusive, com Dom Efraim, com alguns grupos. Então, tudo depende da questão do trânsito ali, principalmente do trânsito, não, eu digo da estrada, né? Porque a Ucrânia, às vezes, tem essas questões no interior, que às vezes estão estradas ruins, para você pegar muita estrada muito esburacada, e em vez de levaria 1 hora, 1h30, vai levar 3. Então, a gente está analisando, temos bastante tempo, mas neste dia, nós deixamos programado para as pessoas que quiserem ficar com os seus familiares, ou eventualmente conhecer esses santuários, um dos 2 que a gente vai organizar para que as pessoas possam visitar também. Perfeito.
E aqui no dia 21 de agosto, nós, né, nos despedimos de Ternópil e seguimos de volta, então, para Kyiv, a capital ucraniana. Temos um café da manhã, esse dia nós saímos numa saída rodoviária, então, com destino a Kyiv. Então, como é uma viagem um pouco mais longa do que a outra que nós fizemos, né, porque a gente veio de trem, então, a gente faz uma parada, né, bem tranquila, paradas estratégicas que a gente chama, inclusive para almoço, né, todo mundo almoça num restaurante que a gente já deixa tudo reservado, tudo certinho para o grupo, e seguimos até Kyiv. Chegamos em Kyiv no final do dia ali, mais ou menos, ficaremos acomodados no Hotel Ruas, né, que a gente já comentou no início da apresentação, e aí tempo livre aqui para atividades pessoais e descanso. Serginho, eu queria só acrescentar lá ainda dessa noite lá do jantar de 130 anos, né? É porque nós, nos últimos tempos, aumentaram os contatos com Ternópil, né? Além do que o Serginho já levantou, que é a cidade irmã, Prudentópolis e a cidade de Ternópil, né? Esse ano, no início do ano, nós fizemos uma palestra, o Jorge Rebka e o Mariano Tchaikovsky, os dois cônsules honorários, e também o Zeni Krautchuk, que é diplomata de carreira brasileiro, aposentado, numa escola de diplomacia sediada em Ternópil. E nós fizemos amizade já com a universidade. E agora estamos em contato com uma outra universidade pedagógica também, para fazer contatos, além da parte comercial, né, Serginho, que está sendo preparada uma discussão do ponto de vista da Câmara de Comércio Comercial, empresários aqui do Brasil, com empresários de Ternópil e Lviv. Então, nesse jantar dos 130 anos, quer dizer, ele vai ter uma característica dessa, de trazer as pessoas também, mas também de selar, assim, uma unidade já, e dar um nó num trabalho que a gente está desenvolvendo com a região de uma forma muito mais concreta, porque antigamente, lembra, o Felipe Lucas, né, a gente tinha mais contato lá com Kyiv, né, e altas autoridades e tal, e agora, né, a gente está desenvolvendo, tanto com o Sérgio, né, o Rafael Felipe Lucas, com as câmaras de comércio e com a representação, nós estamos agora em regiões, nós estamos tecendo, e isso está dando resultados mais concretos na relação Brasil-Ucrânia. E então vamos seguir aqui, voltamos no dia 22 de agosto, então estaremos em Kyiv, já, né, a capital ucraniana, teremos nesse dia a oportunidade de visitar o mosteiro de Pecharska Lavra, que é o santuário ortodoxo da Ucrânia, né, o mais antigo. Então, nesse dia a gente tem as visitações ali, conheceremos toda a estrutura do mosteiro, inclusive ali tem a possibilidade, né, aí é individual de cada um de visitar, né, as grutas embaixo ali do mosteiro de Pecharska Lavra. O grupo todo não entra, tem gente que não tem interesse, mas no dia o guia fala dessas possibilidades para quem tiver interesse em fazer essa visitação, que também é bem legal. Depois dessa visita, a gente vai para o Museu da Segunda Guerra Mundial, que é um museu moderno, né, bem grande lá da Ucrânia. Inclusive, ele é marcado pela estátua, né, da Mãe Pátria, que fica bem em cima do museu, e a gente consegue ver ela de praticamente todas as partes da cidade de Kyiv. Então, a gente visita esse museu, né, que retrata o heroísmo dos combatentes, toda a história, né, da Ucrânia durante esse período da guerra. Depois desse tour, nós teremos uma pausa para almoço, e no fim da tarde nós teremos mais celebrações religiosas da comunidade ortodoxa, dessa vez, um local que a gente vai definir ainda, e aí com a presença, né, das autoridades religiosas da Ucrânia e do Brasil. Depois disso, retorno para o hotel e noite livre, né, para o pessoal descansar, jantar onde tiver interesse, enfim, curtir a noite da cidade de Kyiv, que também é muito bonita. Aqui algumas fotos do mosteiro de Pecharska Lavra, o Museu da Segunda Guerra Mundial, que a gente visita. Aqui a ponte para pedestres, que foi inaugurada há pouco tempo também, acho que uns 3, 4 anos, que tem uma linda vista do rio Dnipro, então a gente tem a oportunidade aqui, tempo para caminhar dentro desse parque, enfim, fazer fotos ali na ponte, sentar um pouco, apreciar a natureza. É uma região bem bacana da cidade de Kyiv também.
No dia 23 de agosto, café da manhã, e deixamos um dia inteiramente livre para quem quiser aproveitar a Ucrânia, para fazer algum passeio, alguma atividade que tenha interesse, visitar algum museu, algum local, né, que a gente sempre tem intenção quando visita algum lugar. Então, o guia também pode dar orientações do que fazer. Aqui a gente até está pensando em algumas programações aí para oferecer, porque várias pessoas têm nos pedido algumas possibilidades de roteiro, inclusive para visitar Chernobyl, então é uma possibilidade que a gente vai abrir para quem tiver interesse. Então, tudo isso pode ser feito nesse dia livre aqui em Kyiv. E no dia 24 de agosto, ainda em Kyiv, o dia, né, mais esperado, o dia da independência da Ucrânia. Então, café da manhã, dia livre ali para o pessoal poder aproveitar as festividades dos 30 anos da independência da Ucrânia, na verdade 31 já, né, no próximo ano. E aí, nesse dia, o governo prepara muitas atrações, então a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer, mas sempre acontecem muitas coisas na cidade. Então, tem desfile, tem show, tem gente cantando, e aqui o bacana é que o nosso hotel é muito perto da Avenida Hreschatик, que é a principal avenida da Ucrânia, e aliás, de Kyiv, né, e onde acontecem esses desfiles, esses momentos festivos da independência da Ucrânia, né. Então, a gente tem a oportunidade de ir até caminhando do nosso hotel para esse local, para apreciar toda essa programação aqui, e é realmente um momento, assim, muito emocionante para todo mundo, porque né, tem toda essa questão histórica da Ucrânia, da independência da Ucrânia. É um momento muito forte, e você vê as pessoas na rua, de azul, de amarelo, com flores, todo mundo se arruma e vai prestigiar o país nesse dia tão especial. Então, é muito bacana. E aí tem né, esse opcional que nós deixamos aqui, que normalmente, né, o Virsk se apresenta, né, nesse dia aqui, nessa noite, aliás, e aí nós vamos acompanhando a programação, né, cultural da cidade, e conforme for, a gente também passa a possibilidade para os passageiros que quiserem assistir o Virsk, que com certeza é uma oportunidade muito legal. A gente já... Pois não, pode dizer. O Virsk é o maior balé, né, o balé nacional da Ucrânia, que inclusive já esteve no Brasil há alguns anos, que nós inclusive trabalhamos no projeto, e normalmente nessa noite eles se apresentam, então a gente já sabendo com antecedência, a gente reserva um bloco de ingressos para o nosso grupo, porque a maioria do pessoal vai, eu acho que é uma apresentação assim, talvez fantástica, quer dizer, o que existe mais profissional no mundo, no balé artístico folclórico, na realidade, né? É o Virsk, que não tem igual no mundo, não existe, né? E a gente tem essa oportunidade. Então, normalmente acontece no dia 24, mas a gente fica sabendo isso pelo menos uns 2 meses antes da viagem só, mas assim que eles abrem, a gente já bloqueia alguns lugares para a gente avisa todo mundo. O ingresso do Virsk deve custar em torno de uns $20, mais ou menos, alguma coisa assim, com transporte, não me lembro exatamente quanto que foi 2, 3 anos atrás, mas é mais ou menos nessa faixa. E aí a gente vai para assistir esse belíssimo dia, esse belíssimo espetáculo. E nesse dia, Lucas, uma coisa importante também, depois que a gente volta do Virsk, continuam os shows na própria Hreschatик, né? Quer dizer, à noite tem muitos shows, às vezes até algumas das vezes a gente viu a Ruslana, enfim, os artistas modernos, tem música folclórica e bandas e tudo mais, inclusive os grupos eventualmente também dançam nessa noite, se apresentam na rua, é muito bonito. Então tem muita gastronomia, lojinhas e tudo mais. Então é um dia absolutamente festivo em Kyiv, né? Então a gente fica esse dia para curtir a cidade de Kyiv e as comemorações da independência. E é importante até ressaltar, né, a questão da segurança, né? A gente fala de festividades que tem à noite, tem durante o dia, a gente sempre caminha por ali, nunca tem problema nenhum, porque é realmente muito seguro, tanto em Kyiv, Lviv, Ternopil, todas as cidades que a gente visita ali, é muito, muito fácil, muito tranquilo, a gente se sente muito seguro caminhando e fazendo essas visitas aí em qualquer período do dia ou da noite, né? Aqui algumas fotos, né, dos anos anteriores, aqui das comemorações, é realmente um momento bem emocionante. E aí, no dia 25 de agosto, né, acaba a nossa viagem, nós nos despedimos da Ucrânia, então temos um café da manhã, tranquilo. Esses são os voos também previstos, que estão para ser confirmados aí até o começo de setembro. Saímos do nosso hotel ali no horário tranquilo, depois do café da manhã. E aí a nossa equipe, né, faz todos os procedimentos de embarque, embarcamos de Kyiv com destino a Paris, depois de Paris com destino a São Paulo, e aí seguimos cada um para a cidade de origem, aqui chegando no Brasil no dia 26 de agosto. Aqui nós separamos tudo, né, todos os serviços que estão inclusos nesse roteiro, então tem o guia da Dniprogold desde a saída do Brasil, a questão da documentação da viagem, né, os porta-vouchers com toda a documentação,
Inclusive, nós deixamos o roteiro impresso com o dia a dia para o pessoal poder ir acompanhando, etiquetas de bagagem para colocar na mala, né, com o nome todo identificado, personalizado para cada passageiro, as fitas de mala, que é um sistema que a gente desenvolveu aí na Dnipro Gold também, amarramos uma fita nossa em cada uma das malas dos nossos passageiros para a gente poder visualizar ela com mais facilidade na esteira, enfim, qualquer lugar que as malas estejam rodando aí nesse período, né. Porta-dólar, que é uma questão, um acessório bem importante para a viagem, né, para o pessoal poder deixar sempre o dólar, o passaporte na cintura ali em segurança, não esquecer no cofre do hotel, nem nada, então é bem bacana, a gente deixa tudo isso preparado para todo mundo. Em razão das festividades, é uma viagem, né, histórica, teremos também a camiseta exclusiva da viagem, para a gente ter como recordação desse momento. E aí, né, todos os transfers privativos do aeroporto para o hotel e do hotel para o aeroporto, e durante os passeios também. Os guias acompanhantes lá, guias ucranianos falando português, então durante todo o roteiro, né, fazendo esse trabalho deles que é muito bacana. Passeios, né, conforme a programação nas cidades que a gente colocou ali. Uma noite de hospedagem com café da manhã em Keio na chegada, 4 noites de hospedagem em Keio na saída, 4 noites de hospedagem em Lviv, 2 noites de hospedagem em Bukovel e 3 noites de hospedagem na cidade de Ternópil. 7 almoços e 4 jantares, que é bastante coisa também, e todos os cafés da manhã. De diferenciais aqui, então, vale a gente destacar a nossa viagem de trem expresso, né, de Kyiv para Lviv, a participação no Festival Internacional, né, de Folclore Ucraniano em Lviv, o Zabava, que a gente participa lá em Lviv também, com todos os grupos folclóricos que estarão nesse momento, celebrações religiosas em Lviv, a noite de gala, né, o encerramento no Teatro de Ópera da cidade de Lviv, o almoço no restaurante Kreuka, visita ao Museu das Casas Típicas, o jantar comemorativo dos 130 anos da imigração ucraniana em Ternópil, compras, né, na feirinha de Yaremchi, hospedagem no complexo de esqui de Bukovel, nos Montes Cárpatos, participação nas celebrações de 31 anos de independência da Ucrânia em Kyiv, e o certificado de participação nessa viagem histórica em comemoração aos 130 anos da imigração. Então, não incluso, é só, né, o que não está mencionado no roteiro, despesas de caráter pessoal ali, ou traslados em horários diferentes, né, dos horários programados para o grupo, carregadores de mala nos aeroportos, enfim, essas questões aí que a gente já está acostumado, e o seguro viagem, que não está incluso, mas também é muito importante, a gente recomenda para todo mundo, né, pela questão de ser obrigatório para entrada na Europa, e também por uma questão pessoal, né, de segurança de todo mundo, é algo que a gente sempre fala, a gente não quer usar o seguro, mas todo mundo precisa ter, né, porque é essencial. E aí aqui a gente está na parte dos preços, né, para a gente dar uma olhada, são todas as possibilidades que nós temos aqui de pagamentos, para quem começa em julho, em até 12 vezes, começando em agosto em 11 vezes, em setembro em 10 vezes e assim por diante, né, então tem sempre o valor do sinal e o valor de cada parcela aqui, e no final o valor total da parte terrestre, né, que são todos esses serviços que a gente falou ali. Aqui, até depois, quem tiver alguma dúvida de pagamento ou tiver alguma questão, a gente pode conversar, né, individualmente, que é tranquilo de fazer. Esses pagamentos, nós estamos fazendo um sinal de depósito sempre, que é o que a gente sinaliza, né, o nosso pessoal na Ucrânia para poder fazer as reservas, e aí o restante, as parcelas podem ser feitas via depósitos mensais ou no cartão de crédito, como ficar melhor para cada passageiro. Em relação à parte aérea, como eu comentei, a gente ainda não tem o preço final da parte aérea, porque as companhias aéreas liberam para nós somente cerca de 360 dias antes do embarque, aliás, antes da nossa chegada no Brasil, então nós teremos esses valores aí mais para o começo de setembro, lá pelo dia 15 talvez. E assim que eles disponibilizarem para nós, nós faremos uma reserva de grupo, né, com essa possibilidade de reserva, a gente consegue tarifas melhores aí, então vai ficar algo ali em torno de 1.100 até 1.400 dólares, não deve passar disso, não. Opa, deixa eu só voltar aqui. Lucas, pois não. Só uma consideração, como o mercado da aviação está muito maluco, né, quer dizer, está todo mundo retornando e as companhias aéreas vão precisar realmente também trazer os aviões de volta aí para o mercado e tudo mais, eu pessoalmente posso estar enganado, eu acho que essas tarifas vão ficar um pouquinho melhores do que a gente colocou ali, mas é uma referência, né? A gente aguarda aí, porque nós já estamos com o posicionamento dos produtos da solicitação junto à companhia, só que eles não a gente chama isso de allotment em inglês, eles não liberaram isso ainda. Quando eles liberam, nós somos uma das primeiras empresas que está com um pedido pronto para que eles bloqueiem esses lugares para a gente, né? Como o Lucas falou, nós temos o pedido, nossa preferência é fazer via Paris,
Se não for Paris, é via Frankfurt. Se não for via Frankfurt, pode ser via Holanda, Amsterdã. Então, a gente está aguardando, porque todo mundo já tem a nossa solicitação, a gente aguarda só que quando eles liberarem no sistema, eles passam a informação para nós. E aqui também uma informação importante, que até eu sei que o Lauro, por exemplo, o Ivan, eventualmente tem pessoas que já têm interesse, eu quero ficar na Europa em algum canto, quero visitar meu irmão na Inglaterra, ou enfim, onde quer que seja e tal. É possível, sim, é possível, mas é importante que nos fale isso com antecedência, porque daí a gente já reserva na situação do voo que a pessoa precisa. Então, terminou de Keio conosco, com o grupo, quer ir de Keio para a Inglaterra, por exemplo, ou do Keio para a Itália, ou coisa parecida, é possível fazer isso sim, mas desde que seja feito isso com antecedência. Sai do bloqueio do grupo, mas a gente consegue fazer o roteiro em termos de individual para a família, ou para quem quer que seja, né? É individual para a família. Então, é possível, a gente está com o aéreo, sempre foi assim uma preocupação para a gente, e nós íamos todos juntos, então a gente consegue, normalmente a gente tem levado o grupo sempre junto, né? Eventualmente pode ser que um grupo vá via Paris, 40 pessoas, por exemplo, com o Lucas, e outro grupo vá via Alemanha comigo, com o Edson, quem estiver acompanhando, né? Mas a gente vai junto, sim. Tem gente que estará na Europa, então já me falaram, estou em Paris e encontro vocês lá em Keio. Beleza, aí a gente ajusta a questão da chegada em Keio, como é que vai chegar para o hotel, para nos encontrar e tudo mais. Então, esses detalhezinhos a gente já tem mais ou menos organizado. E aí, só me permite, Lucas, ali uma consideração com relação à milhagem. Eu até estava conversando ontem até com o Metódio, estava até mostrando alguma consideração para ele sobre milhas. Usar milhas para essas viagens europeias agora, as companhias aéreas subiram o patamar, o número mínimo de milhas para viajar. Então, você pega, a gente estava até junto aqui ontem vendo, por exemplo, para ir para Paris, por exemplo, é 45 mil milhas para ir e 45 mil milhas para voltar. Depende do dia, depende do voo, pode ser mais, pode ser menos. Tem companhia que está com 160 mil milhas ida e volta para a Europa. Às vezes tem um por 80, depende. Então, é possível, pode usar suas milhas? Pode, depende, mas aí tem que procurar. Acho muito difícil sempre dar certo no mesmo voo do grupo ou coisa parecida. Quer ir, às vezes, um dia antes para usar milha? Pode ser. Então, a gente passa algumas orientações para quem precisar também, beleza? Desculpe, Lucas. É bem super importante essa questão, e também em relação ao aéreo aqui, mesmo que nós tenhamos as tarifas confirmadas ali já em setembro desse ano, a nossa emissão ela só vai acontecer em meados ali de abril ou maio de 2022, tá? Mais próximo do nosso embarque. Até por essa questão, né, da gente acompanhando aí e tudo mais e poder fazer a emissão mais próxima da viagem e não ter nenhum problema com, enfim, alteração de data, cancelamento, coisas nesse sentido. Então, a gente tem essa flexibilidade aí de pagamento, o grupo consegue se organizar, pagar toda a parte terrestre, e no ano que vem, aí, mais próximo da viagem, a gente faz a questão do pagamento da parte aérea. Só uma consideração também, Lucas, importante. Lembrem que agosto, para nós aqui ainda é frio, né, inverno, e dependendo do horário da companhia aérea, por exemplo, se a companhia aérea sai de São Paulo às 14 horas, por exemplo, tá? A gente tem feito isso com outros grupos também, por exemplo, enfim, outros roteiros que a gente faz por esse mundão aí. Às vezes a gente vai um dia antes para São Paulo, dorme no aeroporto, acho que até com o Barvino que nós fizemos isso também, dormimos no aeroporto, pertinho do aeroporto de Guarulhos, o hotel é R$100 e poucos a diária, uma coisa assim por pessoa, se eu não me engano. Para não correr risco, imagine que o voo sai de São Paulo às 2 da tarde. E o pessoal diz, dá tempo se a gente pegar um voo das 9. Mas se tiver uma cerração, por exemplo, quem é de Curitiba está acompanhando a cerração, acho que até hoje, ontem isso aqui estava branco, não enxergava nada. Fecha o aeroporto, mexe nessa malha aérea do Brasil, a gente pode perder o voo internacional. Então, muitas vezes, a gente acompanha isso, né, de colegas aí do mercado, às vezes perdem voo internacional por não se programarem, não irem eventualmente um dia antes para dormir em São Paulo. Então, isso nós vamos avisar vocês, porque vai depender muito do horário de saída do avião internacional de São Paulo. Se sair às 17 horas, não tem problema, mas se sair às 14, é mais arriscado. Então, por exemplo, se o nosso voo fosse às 8 da manhã para São Paulo, não saiu às 8, não vai sair nem às 9 nem às 10, porque vai demorar. Até esse avião às vezes chegar aqui ou coisa parecida, existe risco de perder o voo em São Paulo. Então, nós que somos aqui, principalmente do Sul, né, principalmente Curitiba, quem embarca por Curitiba tem essa dificuldade. Então, mas isso a gente vai passar para vocês, a gente vai acompanhando, vai analisando para vocês estarem mais cientes. Mas a gente organiza em conjunto para não termos problemas, né? Porque evitar problemas para todo mundo. Desculpa, Lucas.
Em relação à parte aérea, é isso, né? Aqui tem as questões de cancelamento, alteração de prazo, que são questões mais contratuais que a gente pode ver individualmente com cada um. A marcação de assento nos aviões é bacana a gente destacar, né? Como o Sérgio falou, as companhias aéreas hoje em dia são sempre uma incógnita para todo mundo. Então, quando nós fazemos a reserva para o grupo, nós temos um bloqueio do número de lugares reservados, mas nem sempre eles nos permitem marcar individualmente os lugares. É uma marcação em bloco que a gente chama. Então, às vezes é necessário a gente organizar esses assentos, né? Tem gente que tem, claro, restrições, às vezes precisa ficar no corredor por alguma razão, enfim. Então, tudo isso a gente consegue organizar internamente aqui, né? Para a gente poder deixar todo mundo, né, o mais confortável possível na medida do possível, né? Dentro da marcação de assentos nos aviões. E é claro que tem também a possibilidade de assento nas saídas de emergência, né? Que tem algumas questões ali que são avaliadas e podem ser marcados com pagamento ali de um valor que a companhia vai determinar. Então, tudo isso também a gente deixa, né, para negociar com cada passageiro, de acordo com a necessidade de cada um. A documentação da viagem é entregue cerca de 15 a 20 dias antes do início da viagem, então nós sempre fazemos uma reunião para embarque, né, onde as pessoas, inclusive, têm a possibilidade de se conhecerem, né, todo mundo do grupo ali. Normalmente ela acontece aqui em Curitiba, então quem for de outra cidade e não tiver a possibilidade de vir, a gente manda por correio esse material, mas é um momento bem legal para quem conseguir participar, conhecer, tirar as últimas dúvidas, né, que sempre fica alguma coisinha ou outra, e aí é só fechar as malas e embarcar depois. Aqui a questão do seguro viagem, que eu comentei um pouco por cima ali nos slides anteriores, o seguro ele não está incluso, a gente deixou aqui uma cotação estimada para passageiro com até 69 anos, ele fica em média de $150 por pessoa, ele pode ser parcelado em até 4 vezes no cartão de crédito também, então é tranquilo de fazer. E os passageiros que têm 70 anos ou mais, a seguradora tem um acréscimo de valor, em razão da idade ali, eles cobram 50% a mais da tarifa, então aí a gente deixa para fazer a emissão conforme a data, né, da emissão, a gente faz a cotação para o passageiro ali, e aí ele fica ciente do valor, também pode fazer o parcelamento sem problema, só tem essa diferença aí por conta da idade, né? Então, Lucas, pois não. Só uma consideração também é o seguinte, quando o passageiro, por exemplo, compra passagem aérea com cartão de crédito, normalmente o cartão de crédito tem um seguro viagem incluso, tá? Normalmente tem. Então, o que a gente recomenda? Então, quando cada um tem o seu... Porque cada negociação do cartão do cliente é com o banco é individual, né? Então, por exemplo, tem o Itaú, lá o Vitório tem Itaú, e não sei as condições que ele tem de negociação com o banco. É sempre bacana dar uma olhada se tem seguro viagem incluso se você comprar a passagem com cartão de crédito. E tem muita gente, a gente deixa muito claro o seguinte, tem muito seguro de cartão de crédito, importante que tenha o seguro viagem, e que normalmente a grande maioria deles é mediante reembolso. Então imagina que você tem um problema lá na Ucrânia, então, sei lá, aconteceu algum problema, eu tenho que retornar, ou coisa parecida por uma emergência, ele tem várias cláusulas, né? É mediante reembolso, então você paga o serviço e depois você é reembolsado. Os seguros viagem, que sempre tem problema, como seguro de carro e qualquer coisa, sempre tem rolo, né? Que o que eles menos querem é pagar, né? O sinistro que a gente chama. Mas a grande maioria, eles cobrem o serviço no momento, né? Alguns casos, a grande maioria deles. Hoje já mudou tudo com essa questão de própria questão de Covid, mas então quem for comprar passagem com cartão de crédito é bacana já dar uma olhadinha com o seu seguro do cartão para ver se tem cobertura viagem, como é que funciona a cobertura, quais são as coberturas e tudo mais. Porque mudou bastante, inclusive, até recentemente. Então, é bom dar uma olhadinha. Eu também, por exemplo, eu tenho seguro viagem, porque a gente viaja bastante, no meu cartão de crédito, mas eu sempre compro um seguro viagem específico para viagem, porque a gente nunca sabe, né? Mas a gente vai avisando vocês também sobre esses detalhes. Mas é bom ver, quem for comprar passagem com cartão de crédito, já é bom dar uma olhadinha com o seu banco, já vai conversando para ver se tem coberturas e como é que funciona. Beleza, Lucas? Aqui a gente deixou as condições do seguro, também depois a gente pode mandar para cada um para poder ler, né? E aqui nós tínhamos um vídeo, mas a gente vai deixar para depois. Eu acho que vamos abrir para perguntas, né, Sérgio? Isso. O tempo está curto aí, a gente já atingiu o horário de 1 hora aí. Opa, aí. Então, a gente vai deixar aberto agora para pergunta. Quem quiser abrir o microfone, fique à vontade, ou se quiser escrever aqui no chat, a gente vai... Se levantar a mãozinha, a gente vê, porque a gente está vendo as imagens aí de todo mundo. Quem quiser fazer perguntas aí, por favor.
Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Estou vendo a Márcia aí, Lauro. Lauro está pescando na beira do rio? Vanessa, pode abrir teu microfone. Estou na beira do rio. Vanessa, por favor. Vanessa vai perguntar? Olá, tudo bem? Tudo bem, Vanessa? Então, é até uma pergunta estranha, né? Você vai pensar, descendente de ucraniano, perguntar sobre comida, mas eu sou vegana. E aí, como é que eu vou comer na Ucrânia? Olha, nós vamos ter Come que achar... borscht. Borscht é vegetal. Se não tiver porco no meio, dá para comer. Tira o porco. Tira o porco. Vanessa, é o seguinte... Não, eu posso comer como vegetariana, mas carne realmente é difícil. Vamos lá. Vanessa, é o seguinte, é muito importante. Veja, na parte da hotelaria, é evidente que hoje está mais tranquilo, porque você não é o primeiro e nunca será o último caso. Tem muita gente com restrição, não só a questão de ser a questão vegana, a questão glúten, ovo, tudo que você pimenta, amendoim, tem restrições. A gente sabe que cada vez mais a gente está com essas questões, são pessoais, né? Então, a gente avisa. Será que é o meu, André? O microfone que tá. Desculpa, a gente comunica ao hotel, avisa os restaurantes e tudo mais. Evidente que nem sempre, né, eu diria que é mais fácil. Hoje a vegana perguntou, e daí eu que sou vegana, como é que fica? Então a gente tem assim hoje mais facilidades, tá? Então, evidente, por exemplo, como até a gente brincou no borscht, vai ter borscht que vai ter costelinha de porco lá dentro, não tem como, mas a gente vai ter que pedir, dizer, olha, nós temos passageiros X, porque não vai ser só você, passageiros X, Y e Z, que não comem carne de absolutamente nenhuma forma, né? Então, por isso que, por exemplo, os restaurantes, nós colocamos muitas refeições nos hotéis, que dentro de um hotel é muito mais fácil, né? Porque a cozinha está preparada, é estruturada, então fazer um borscht lá separado, sem colocar costelinha de porco, depois põe a costelinha de porco. Enfim, eles estão preparados para isso. Mas isso é importante que você nos avise e a gente já está sabendo, a gente já está com isso na tua ficha cadastral, então a gente não veja dificuldades. Evidente que se vai entrar às vezes num restaurante menor, né? Enfim, tem vários restaurantes, às vezes nem sempre vai ser possível, mas eu vejo hoje com já muito mais facilidade. Se fosse muito tempo atrás era mais complicado, mas hoje você imagine lá que a Ucrânia é visitada por 20 milhões de turistas estrangeiros ano, né? O Brasil recebe 6 milhões, então a Ucrânia recebe 3 vezes mais ou 4 vezes mais de turistas que recebe o Brasil. Então, eles estão preparados para isso, evidente que não vejo grandes dificuldades, mas é importante que a gente esteja ciente. É questão de restrição, Sérgio, posso? Né? Porque... Desculpa. É questão de restrição mesmo, né? Até tanto que quando eu viajo eu abro essa questão, né? A estar vegetariana, mas a carne, como realmente o organismo não está mais acostumado, eu corro muito risco de passar mal, né? Então é mais por isso, é mais pela questão. Eu não sou militante chata mesmo, é pela questão de saúde mesmo, para não dar trabalho durante a viagem, né? Vanessa, nós estamos assim, evidente, em todos os destinos, cada destino tem a sua particularidade. Nós temos gente que, evidente, não pode ver a carne, não pode, mas enfim, cada um é dentro, a gente procura preservar e resolver isso de alguma forma. Então, assim, bem transparente. Em algum momento, pode ser que num restaurante pequeno tenha um pouquinho mais de dificuldade, mas a gente vai avisar, né? Mas evidente que a gente come a salada com arroz e está tudo certo. Não, mas vamos proteger, vai ficar tudo certo. Ainda bem que você não... Espero que você não tenha a Rurilka, porque se tiver a Rurilka, a coisa fica feia daí, Vanessa. Opa! Sérgio, posso contribuir com essa questão, Sérgio? Claro, imagine. Oi, Vanessa, prazer. Essa questão tua é uma pergunta importante, porque eu já estive algumas vezes na Ucrânia, sempre com apoio aí da Dnipro, do Sérgio, e a gente sempre teve toda uma assessoria. O Sérgio sempre organizou as viagens que a gente fez. Eu trabalho com cinema, a gente produz filmes e séries. Já fizemos 4 filmes com a Ucrânia, então sempre tive que viajar para a Ucrânia com equipe técnica. Uhum. E teve um dos filmes que a gente fez, talvez alguns que estão aí no grupo, ou vários, conhecem, que é o filme Ivan. Isso aconteceu lá em 2010 ainda. E a gente, quando viajou com a equipe, tinha um membro da equipe que é vegano.
e a gente não sabia, por exemplo, naquele momento que ele era vegano. Um dos câmeras do filme era vegano, né? Não era vegano, era vegetariano. Então, porque tem uma diferença. Então, me desculpa, né, nesse sentido. E aí, quando a gente chegou na Ucrânia, foi uma questão, assim, no primeiro momento, mas deu tudo certo, porque eles estão preparados para isso também. Então, deu tudo certo. Nós ficamos 40 dias na Ucrânia, viajando a Ucrânia lá adentro, com equipe técnica, e esse menino voltou vivo. Não teve problema. Porque, assim, por exemplo, lá, tem Rurilka, né, que é a nossa vodka ucraniana, e tem cerveja, que é a cerveja lá de trigo. Então, só na base da cerveja de trigo, se não tiver intolerância a trigo, você já sobrevive. Entendeu? Tô brincando, claro, tô brincando. Entendeu? Então, vamos tomar o caminho. Comendo cuchá, a gente sobrevive 20 dias. Tem o cuchá, tem a Rurilka, tem o pevo de trigo. Então, você tomar 2, 3 cervejas por dia, você já está alimentada, porque elas são de centeio e é melhor que broa. Então, tá tudo certo. Minha tolerância a álcool é baixa. Estou perdida. Só não tem mandioca. Mandioca não tem. O Mentoli da Secretaria de Agricultura, especialista em mandioca no estado do Paraná, ainda eu não... sou agrônoma. Então. Muito bem, gente. Quem mais tem perguntas, por favor, levanta a mãozinha. Só mais uma pergunta, desculpa, né, Sérgio? Em relação às vacinas, né? Porque, assim, a gente está tomando a que tem, né? E eu vou com a minha mãe, e a minha mãe, ela tomou a Coronavac, e eu vou tomar, não sei, daqui a 2, 3 semanas, e não se sabe que vacina que é, né? Como é que tá essa questão? Veja lá, assim, Vanessa, muito importante, não é só o caso de Ucrânia, evidente, né? É uma coisa nova para todo mundo, e uma coisa importantíssima, a Coronavac, ela foi homologada junto à EMA, que é a entidade europeia de saúde, tá? Então, a Coronavac, sim, vai ser permitido o brasileiro embarcar usando a Coronavac. Evidente que até lá ainda tem muita coisa pela frente, não vejo que tenha problemas. Hoje, por exemplo, a Suíça abriu as fronteiras agora para o brasileiro, em outros países também, então a Coronavac, sim, é permitido o embarque dela, porque ela foi homologada na Europa pela EMA, então não tem problema nenhum, tá? Então é isso. Boa tarde. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Quem está falando? Emiliane. Oi, Emiliane, tudo bem? Uma dúvida, vai ter a opção da gente ir para a Polônia? Sim, depois, isso é uma boa pergunta, Emiliane, muito interessante. O que a gente faz? Primeiro, a programação na Ucrânia, nós estamos com o programa da Polônia pronto já também, tá? Então, a gente termina a programação em Kyiv, o pessoal vem embora para o Brasil e um grupo vai voar de Kyiv para Varsóvia e vai fazer Varsóvia, Częstochowa, o Santuário de Częstochowa, e vai a Cracóvia, Minas de Sal, Wadowice, nós estamos com esse roteirinho pronto também. Então, sim, vai ter esse roteiro, quem quiser visitar a Polônia, que, aliás, eu diria assim, é um roteiro belíssimo, né? Uma Polônia, para quem não conhece, já conhece, né? Muitos aqui que estão conosco já visitaram, a Polônia é um destino belíssimo, eles estão, assim, até entre nós aqui falando, a Polônia está bem mais desenvolvida que a própria Ucrânia, né? Ela está, em termos de estrutura e tudo mais, assim, é um país muito organizado. Então, vai ter sim o roteiro, daí o Lucas passa para você, mas é possível, inclusive, não só Polônia. Então, assim, tem gente que quer ir para outros destinos, por exemplo, enfim, países vizinhos e tudo mais, a gente pode organizar também, não tem problema nenhum. Mas a Polônia, sim, vai bacana. Ter. Inclusive, tá? Depois... inclusive esse roteiro esse roteiro da Polônia, ele já temos alguns passageiros do grupo que já né, aderiram também a essa extensão para a Polônia, então a gente só não passou para os demais ainda, porque estamos fazendo alguns ajustes aí para 2022, né, mas assim que a gente tiver com tudo isso finalizado, a gente passa para todo mundo que se inscreveu para a Ucrânia, para ter a possibilidade de fazer essa extensão para a Polônia aí, que com certeza vai acontecer e vale bastante a pena também. Legal, bacana. Estou no aguardo, então, Lucas. Pode deixar que eu te passe, Ok. Perguntas? Obrigada. Imagine.
tiver perguntas, fica à vontade, gente. Tem uma pergunta aqui da Sofia, que inclusive vai para a Polônia, que ela perguntou como que fica a parte aérea para quem vai para a Polônia, né? Então, a gente faz esse bloqueio de grupo e dentro desses lugares nós conseguimos fazer algumas modificações ali para um número específico de passageiros. Então, obviamente, para quem for para a Polônia, a gente já programa, então, né, o retorno daí de Varsóvia e aí vemos individualmente com cada um o voo de Kyiv aliás, o voo de Kyiv para Cracóvia, enfim, para Varsóvia, a gente vai organizar. Legal. Pessoal, lá na Ucrânia tem um adesivo, como é que é, para colocar na geladeira, né? Um imã de geladeira, né? Que está escrito assim, ni grama salo moskali, nem uma grama de toicinho, né? Para os moscovitas, né? Eu vou aproveitar para contar para vocês, hoje nós tivemos uma reunião internacional do Congresso Mundial dos Ucranianos para tomar algumas decisões pelo seguinte: nós somos mais de 20 milhões de ucranianos no mundo, e o maior número está dentro da Rússia. E a nossa organização, que é o Congresso Mundial dos Ucranianos, que hoje tem sede em Toronto, Nova York, Bruxelas e Kiev, e tem, na diretoria nossa, nós temos pessoas que representam a Rússia, o Simonenko e uma outra pessoa. E agora, no mês de maio, né, já o ano passado, a nossa organização, o Congresso Mundial dos Ucranianos, foi considerada pelo governo da Rússia como uma organização atentatória à segurança nacional da Rússia. Então, significa que nenhum de nossos membros hoje, eu e todos os 40 aí que são da diretoria do Congresso Mundial dos Ucranianos, podemos visitar a Rússia hoje sob o risco de prisão. Mas agora, nesse mês de maio, eles fizeram uma emenda no Código Penal da Rússia e consideraram que pessoas da Rússia, que são cidadãos da Rússia, e se filiarem às organizações internacionais que são consideradas atentatórias à segurança deles ou não desejáveis à Rússia, podem ir presos, podem pagar multa, podem pegar trabalho forçado, o diabo. Teve que se desligar membros da diretoria do Congresso Mundial dos Ucranianos. Isso atingiu 34 organizações internacionais. Isso para vocês boa informação para saber com relação à Rússia hoje e os ucranianos. Muito bem, obrigado, Vitório. Perguntas? Acho que a Vanessa está com a mão erguida ali. Vanessa, se quiser abrir teu microfone, fique à vontade. Eu acho que ela já falou, né? Oi, boa tarde. Não, são duas Vanessas. Desculpe, perdão. Não, é que quando eu comprei o primeiro pacote, né, para 2020, o meu pacote também tinha Polônia, e eu tenho interesse em visitar a Polônia. Só que eu preciso saber com antecedência o tempo de duração que vai estender a viagem, porque eu preciso me programar aqui, tem criança, filho, marido, tudo para organizar, para deixar. Aí eu preciso saber com antecedência os valores, né, e principalmente o tempo da viagem. Normalmente, Vanessa, é mais uma semana. Tá? Mais uma semana. Esse nosso programa são 6 noites lá, né? Então, 7 dias ali de programação na Polônia. Aí nós vamos ficar mais 10, né, na Ucrânia, 11. É de 10 a 25, são 15 noites. 15 noites, 11, de 11 a 25, na realidade, 14 noites lá. Tá. Eu vou avaliar isso, dependendo de como for, eu também vou querer aderir ao pacote da Polônia. Mas, assim, posso dizer que, assim, com sinceridade, vale a pena. Já que você está lá, aproveita e se organiza, aí deixa o marido mais um tempo em casa, as coisas de casa, e vai para a Polônia. Vale a pena, né? É muito bom. Sim, vale, exatamente. Mas era essa a minha dúvida. Mas eu vou aguardar a comunicação que vocês vão nos enviar. Não tem problema nenhum. Então é importante que daí você vai junto com o pessoal também, com os que já estão, quer dizer, todo mundo conhecido, é muito melhor. Sim. Mas era essa a minha dúvida. Obrigada. Imagina. Pessoal, perguntas? Estou vendo a Luba Heribini, que está aí, tudo bem? Eu não vejo ninguém. Alguém tem uma pergunta? Tem nomes aqui, mas... Dúvidas? Felipe. Oi, certo. Vai lá, Felipe Lucas. Não, é o seguinte,
é uma coisa muito boa. Eu me arrependo muito, né? Aquela vez não fui nos 120 anos. Veja bem, eu lembro que você me convidou, o Vitório, o Metódio, e a gente deixa, né? E depois se arrepende. O tempo passa tão rápido e a gente se arrepende. Mas eu vejo aí que o Vitório e o Metódio aí já são roteiristas. Quase ucraniano lá. Já são... Daqui a pouco eles vão passear no Brasil. Mas vamos se animar. Vai dar tudo certo, vamos dar... Vale a pena. Né? Um abraço para todos vocês aí. O Metódio só tem Felipe, nós não podemos fazer o Metódio atravessar a fronteira da Ucrânia com a Polônia, porque já quase fomos presos só com 24 litros de vodka, de Rurilka ucraniana, mas deu tudo certo, viu? Foi tudo resolvido. Tem uma história aí. E já vou levar ela vazia de novo, hein? Fora as namoradas lá, né? Namorado, folclore, tem uns folclore, de umas meia calça aí, uns presentinhos que o Vitório estava levando para a Ucrânia. Agora é só café, só café. Vale. E a Polônia é linda, né? O pessoal que vale visitou a Polônia é muito bonita, né? Também, para quem não visitou ainda, vale a pena, né? Tudo Obrigado, bom para vocês. Vai dar certo a presença. Contaremos com vocês lá. Né? Já estiveram conosco, a família do Felipe, a família esteve lá com a gente, também tivemos momentos muito especiais lá. Mais perguntas, gente? Para a gente poder deixar vocês prepararem o borscht aí, está quase na hora, 6 horas. Aí. Tem o seu Fernando. Sérgio. O Sérgio. Eugênio, eu estou no telefone do Fernando, que o meu não funcionou, né? Agora não conseguiu conectar. Então, por isso, deve estar estranhando, né? Não, é Eugênio, mas estou no telefone do Fernando. Tá certo. Mas tudo bem. Tudo bem com você? Fernando, Eugênio, só quero fazer uma consideração para você. Para todo mundo. Quando nós somos nos 120 anos, né, que nós vamos plantar as árvores lá em Zolotil, né, o Eugênio levou uma tarja assim, de metal e tudo mais para colocar na árvore de aço inox. E o Guto Pasco andou por Zolotil depois de um tempo, viu que tinha umas 20 árvores lá ainda que sobreviveram. Pode ser que a tua esteja lá, Eugênio. É isso que eu ia perguntar. Será que está lá ainda? Que eu conversei, inclusive, com o prefeito. Ele disse que ia cuidar da plaquinha lá e da árvore. Não, mas é que o pessoal era para voltar para regar todo ano e não voltou. Esquecer de regar e secou a árvore. Não, mas o Guto passou por lá, né, Guto? O Guto passou por lá e tinha as árvores estavam por lá. Tirou umas fotos lá, né? Se ele passou lá, se a plaquinha deve estar lá, porque até o arame eu pus de aço inox, a plaquinha também. Mas se a questão é plantar árvore, o presidente da Ucrânia, atual Zelensky, ele lançou um programa de reflorestamento muito grande na Ucrânia. Então, muda para plantar, vai ter dessa vez. Vamos plantar de novo? Vamos plantar lá em Ternópil dessa vez. Lá em Ternópil, vamos ver, vamos acertar isso, fazer um plantio lá em Ternópil. E vamos plantar o dube, que é o carvalho, que daí dura muito. Carvalho. Vamos plantar bananeira também. Bananeira é esquisito. Me permita responder, Eugênio. Eugênio, prazer em revê-lo aqui. Nós estivemos juntos lá naquela viagem de 120 anos, né, em 2011, foi muito legal. E estivemos lá em Zolotil, né, nesse momento aí que o Eugênio falou, onde foram plantadas, todo mundo plantou uma árvore lá em Zolotil. E eu e André estivemos lá agora em novembro de 2019. Filmamos. Fomos lá naquela praça, Eugênio, onde nós estivemos em 2011. Eu estive agora em 2019, levei meus pais para lá, porque foi uma coincidência muito interessante, porque Zolotil é o município de onde saíram as primeiras 7 famílias que vieram para o Brasil em 1891. Por isso que a gente está comemorando os 130 anos da imigração. E foi muito interessante saber, só depois, porque eu não sabia ainda, que a família da minha mãe saiu também de Zolotil, em 1893, 5 anos depois. Por isso que eu voltei lá no passado com a minha mãe. Fomos até a aldeia da onde saíram os antepassados da nossa família, uma viagem organizada pelo Sérgio e tal. Fomos com a equipe, fizemos um documentário.
vai ser lançado em breve, chamado Aldeia Natal, sobre esse processo da família, e estivemos lá na praça onde a gente plantou essas árvores lá em 2011, nessa viagem dos 120 anos. Só que, infelizmente, são poucas árvores que São sobreviveram. poucas. Será que a minha sobrou ou não? E uma delas, acho que é a sua. É? Pouquinha, porque a árvore cresce 10 anos depois, era fininha, a etiqueta estourou, mas a tua árvore está lá. Ah, é? Então, você lembra bem, né? Só acho o seguinte, Eugênio, eu acho melhor a gente não voltar lá, porque quando nós plantamos aquela árvore, o IBAMA não tinha autorizado. Se a gente voltar, vamos levar multa lá agora. Capaz de multar nós, né? Eles vão Muito dar, bem. aquela vez deram tiro de canhão lá, né? E agora, será que vão dar de novo? Lembra? Correndo lá. Muito bem, gente. Mas assim, só para a gente finalizar, uma coisa importante, né? Vitória, Eugênio, enfim, todo mundo, Guto. Essas viagens, assim, até a gente tem a nossa amiga Antônia aí, que também está em Portugal, que vai com a gente, com a família. Essa é uma viagem, assim, como foi os 120 anos, uma viagem de família, né? Que todo mundo se conhece, né, praticamente. Tá todo mundo junto, celebrando e comemorando, e comemorar 130 anos, mas 131 já, e 31 anos da independência. Então, é uma viagem, assim, muito emotiva, né? Porque é encontrar família, encontrar amigos e parentes e políticos amigos que já estiveram no Brasil. Então, sempre é uma grande emoção, né? Então, esperamos que estejamos todos aí juntos, né? Se Deus quiser, vai dar certo, tem muita coisa pela frente ainda, mas as vacinas chegando, o mundo se abrindo novamente, né? E a gente tem visto, assim, uma coisa muito importante para todos, né? A gente Eu sempre, de vez em quando, converso com a Natália Carpa, né? Aquela cantora lá da Ucrânia, né? E quando ela veio aqui para o Brasil, né? Ela teve aqui em Guarapava e, inclusive, teve ali em casa, né? Eu dei uns presentinhos para ela. Então, a gente sempre se comunica, né? Você vê, o pessoal, assim, eles têm muito carinho pelo povo brasileiro, né? Tem. Esse trabalho sempre foi feito aqui, eu queria até fazer uma consideração pela representação central, né? O Vitório, o Mariano, o Metódio, o Slauco, enfim, todo mundo que participa aí com o apoio de todos, e sempre, né? O Felipe, Marisa, enfim, de todos, né? De todo mundo, né? A gente tem, assim, uma representatividade muito forte na Ucrânia, né? É evidente que eles gostam, tem uma relação muito forte com o Canadá, inclusive até financeira, muito maior do que com o Brasil, mas eu digo assim para vocês, por experiência, né, esta relação com o Brasil é muito forte. Os filmes lá do Guto, que já passaram por qualquer canto na Ucrânia, e até quando nós tivemos com o Barvino, por exemplo, grupos profissionais do Canadá, não é profissional, mas grupos muito certinhos e tal, mas o carinho do povo brasileiro, do Barvino, que, por exemplo, quando foi, e mesmo o pessoal da Argentina também, que foi conosco, Prosvita e outros grupos, eles adoram. Então, essa questão nossa de ucranianos aqui do Brasil é muito forte lá. Então, por isso que eu digo, é muita emoção, né? Então, o Guto sabe muito bem, quer dizer, a forma como eles nos recebem, o carinho. Então, por isso que eu digo assim, né? O Felipe falou uma coisa importante. A viagem dos 120 anos, para mim, a gente já foi para a Ucrânia, sei lá quantas vezes, né? Fizemos viagem para tudo que é jeito, mas a viagem dos 120 anos foi uma viagem que, para mim, marcou muito, porque era história. E agora 130 anos, então é um momento diferente. E isso vai estar muito marcante para eles lá também, né? Então, esperamos que estejam todos conosco, né? Que Deus nos proteja, que nos abençoe, que possamos estar bem para viajar, né? E vamos estar, se Deus quiser. E contem conosco. Qualquer dúvida, o Lucas, que é o nosso gestor, né? O Lucas vai ser uma das pessoas que acompanham um dos grupos, junto com o Vistuba também, eu vou estar lá também, né? Nós estaremos todos juntos lá. Esperamos que seja alguma coisa muito especial para todos, né? E abençoado. O Guto vai também, Guto, com a Andréia, fazer um filme de novo? Não sei se a gente vai conseguir fazer um filme novo, mas eu acho que eu queria falar uma coisa assim, assim, uma experiência nossa, com essa relação que a gente tem tido de idas para a Ucrânia nos últimos anos, né? E a gente já teve algumas vezes. Me permita, Sérgio, então, esse depoimento nem estou tendo do ponto de vista pessoal, então mais profissional, né? Porque, assim, nós todos que estamos nessa reunião hoje... Né? Não deu para escutar muito bem, Guto. Oi? Não deu para ouvir. Vocês ouviram bem ou não? Não, está meio desafinado. Está cortando. Não ouvi nada. Cortou tudo. Guto, não deu para entender, Guto, não deu. Tá, vou repetir. Nos corrijam se não ouvirem. Estão ouvindo ou não?
Sim, agora melhorou. Okay. Melhorou um pouco. E assim, aí, como nós tivemos descendentes de ucranianos, e assim, a minha família, a gente está fazendo, a gente está na rua, é melhor não sair. Não dá para ouvir nada. Nada mesmo. Aqui. O Guto está onde, Guto? Você está em Curitiba? Não deu para ouvir. Eu acho que caiu a conexão dele lá. Mas a gente conversa com o Guto depois, essa possibilidade, né, Serginho? Com certeza. E aí... Não dá para ouvir, Guto. Está muito ruim a ligação. Mas a gente conversa. Lá no mapa. Aí a gente coloca aquela música. Se vocês pensam que nós fomos embora, nós enganemos vocês. Fingimos que fomos, mas voltemos, ó, e nós aqui outra vez. Então... Outra vez, de novo? Não dá para te ouvir, Guto. E aí, pessoal? Estão vindo agora ou não? Agora sim. Agora sim. Desculpa, é que eu estou na rua, gente. Tem o sinal da internet onde eu estou. Mas eu só queria dar um depoimento final no sentido seguinte. Somos descendentes de ucranianos, para o pessoal que está acompanhando. Só depois que eu fui a primeira vez para a Ucrânia, isso foi em 2005, e isso é um privilégio quando a gente tem a oportunidade. Imagino que todo mundo que está nesse grupo hoje é um privilégio estar aqui e ter a possibilidade, de repente, de ir para a Ucrânia, né? Hoje nós temos esse privilégio, nossos antepassados não tiveram, né? Minha família faz, nesse ano, 125 anos que veio para o Brasil, os antepassados. Eu tive a sorte de conseguir fazer um documentário agora sobre a história da família. Eu tenho hoje uma filosofia comigo que, para nós, descendentes ucranianos, ir para a Ucrânia pelo menos uma vez na vida é igual para os muçulmanos, né? E para a Meca. Para eles, isso é uma questão de, pelo menos uma vez na vida, ter que ir para a Meca, né? É quase isso, sabe? Para mim, isso tem essa mesma simbologia. E é tão enriquecedor, quando a gente vai para a Ucrânia, é tão transformador para nós, enquanto pessoas, enquanto ser humano, a gente entender quem a gente é, de verdade. A gente já sabe quem a gente é. A gente preserva essa alma ucraniana, aqui, esse espírito ucraniano, isso está em nós, nosso sangue é ucraniano. Tem muitos no Nascidudo, até hoje no Brasil, nas nossas gerações, dizem que não são brasileiros, são ucranianos. Mas só quando a gente vai para lá e tem essa experiência de estar na Ucrânia, a gente entende o que é isso, o que é ser ucraniano, o que é esse espírito ucraniano, o que é essa alma ucraniana. Então, acho que qualquer esforço que a gente faça para ter essa vivência, essa experiência de pelo menos uma vez na vida para a Ucrânia, vale a pena. Sabe? É isso, é disso que eu falo. Que é uma questão, gente, só quem esteve lá sabe o que eu estou falando, e quem ainda não foi, e quando tiver a oportunidade de pisar no solo ucraniano, vai entender o que eu estou dizendo. É incrível, né? O Gênio já esteve lá, vários aqui, e é isso, é disso que eu queria falar, Sérgio, dar esse testemunho como pessoal e não como profissional, porque eu fui muitas vezes para a Ucrânia como profissional, como diretor de cinema, fazendo filmes, mas e eu tive o privilégio de conseguir levar meus pais, que são ali agricultores em Prudentópolis. Eu nasci numa colônia rural, minha origem é ali, perto ali da Irati, ali onde está a Marisa, e foi incrível, sabe? Isso não tem preço. Lá das queimadas. De queimadas. É verdade, gente, Guto. Isso não tem preço. Gente, porque é claro que tudo custa, tem valor, mas a gente gasta dinheiro com tantas coisas, e isso não é gastar dinheiro, é um investimento que a gente faz para a alma. Para a alma. É o melhor investimento. Isso que eu queria dizer. Como pessoa, como ucraniano, e dizer o quanto foi transformador. Eu fui a primeira pessoa, 120 anos depois dos meus antepassados, ter a oportunidade de ir para a Ucrânia a primeira vez. Agora a gente já conseguiu levar outras pessoas da minha família, levar os pais. O que me dá mais hoje, se eu morrer amanhã, eu já vou estar realizado porque eu consegui levar meus pais para a Ucrânia, sabe? Para que eles tivessem essa experiência, sair da roça em Prudentópolis e ir para a Ucrânia.
Porque meu Dido, me permita, Sérgio, só que eu não quero tomar o tempo, meu Dido nasceu já no Brasil, o pai do meu pai. Tudo que eu sabia da Ucrânia até então era dele. E a primeira vez que eu fui na Ucrânia, que foi em 2005, quando eu voltei da Ucrânia, eu fui conversar com o meu Dido, ele já estava com 80 e poucos anos. E falando da minha experiência, que tinha sido aquela coisa, a experiência de ir para a Ucrânia em 2005. E falando com o meu Dido, que eu tinha visto, ele trouxe um monte de foto, e muita coisa que eu sabia da Ucrânia era do que eu via dele. E aí eu perguntei para o meu Dido, Dido, o senhor nunca quis ir para lá, ver como é que é, tal? E ele já nasceu aqui, porque o pai dele veio da Ucrânia, meu bisavô. Veio criança de lá. Aí o meu Dido ele dizia que estava pichusco, que já tinha tomado uns goles, como bom ucraniano, né? Tem que tomar 2 garrafas por dia. Ele dizia para mim, se não tomar 2 garrafas por dia, não é um bom ucraniano, ou ter pelo menos 10 filhos. Meu pai teve 11, eu não tive nenhum. Fiz a opção pela Rurilka, que eu fiz as contas e achei que era mais barato. Foi essa a minha opção. Fiz essa opção porque eu fiz as contas e tal, enfim. Mas o Dido dizia isso, né? E tudo que eu sabia na minha infância sobre a Ucrânia era do meu Dido, mas ele já nasceu em Prudentópolis. E aí, quando eu fui pela Ucrânia, fui a primeira da família que teve essa oportunidade e fui falar com o meu Dido. Assim que voltei da Ucrânia. E falando, todo empolgado, qual tinha sido a minha experiência, a primeira viagem da Ucrânia lá em 2005, que eu tinha visto levado um monte de foto, e ele dizia pichuski. E essa palavra não existe no idioma nosso ucraniano, pichuski. Não sei de onde ele tirou isso. E ele já estava sonso, ele dizia que tomava... Um dia eu perguntei para ele, mas Dido, precisa tomar duas garrafas de Rurilka por dia? Ele dizia, pichiza, porque eu gosto da sonsurinha que a segunda garrafa dá. Ele me respondeu, achei genial. Tinha que ter a segunda garrafa, ter a sonsurinha. Ele gostava da sonsurinha que só a segunda garrafa dava. Mas isso é uma parte. Mas ele já estava pichusco, já estava sonso, vamos dizer assim. E ele me ouvindo, e ele quieto, olhando as fotos que eu trouxe, todo empolgado da Ucrânia, né? E aí eu perguntei para ele, né? Mas Dido, o senhor nunca teve vontade de ir para a Ucrânia, ver como é que é lá? Ele pensou um pouco, balançava a cabeça e disse, não. E aquilo para mim, gente, foi um choque, né? Meu Dido, tudo que eu sabia da Ucrânia, principalmente tinha vindo dele, ele dizendo não. Gente, mas como não, Dido? Eu questionei ele, mas Dido, como assim não? Ele falou, não precisa, que ele falava com português com problemas, não precisa. Ele tinha 82 anos, logo na sequência ele morreu. Eu falei assim, por quê? O que você pensa? Ele falou mais ou menos isso. Eu estou falando português. Mas olha, eu já estou mais para lá do que para cá. Mais ou menos isso que ele falou para mim. Eu já estou mais para lá do que para cá. Quando eu morrer, o que você acha que vai acontecer? Eu vou para lá, vou voltar para Haletiná. É lá que é meu final. O meu céu está lá, na Haletiná. Olha que incrível, gente. Foi nesse dia que eu entendi, antes de tudo, o que é a Dushá Ucraína, que eles falam. Isso é a Dushá Ucraína. Assim, não importa se eu nunca fui para lá. A minha eternidade será lá. Esse é o espírito ucraniano. Isso é ser ucraniano. Né? Então, enfim, é só um depoimento pessoal, né? Para encerrar, desculpa ter monopolizado aí, Sérgio. Imagine, Gutinha, você é o nosso herói aí. Você está levando as informações, as nossas tradições e tudo mais para o mundo, né? Eu estava assistindo o History Channel esses dias, estava lá o filme do seu Ivan. Já assisti acho que umas 12 vezes, chorei de novo, né? Porque é fantástico. Então, eu estava lá, inclusive, em tradução em francês, alemão, não sei o quê, está rodando o mundo. E é um nosso cineasta ucraniano do Brasil que fez esse trabalho belíssimo, né? Foi lá, apanhou, não foi fácil, né? Enfim, sofremos, ajusta roteiro, ajusta aquilo, mas foi muito bonito e tá aí, é uma história que está sendo contada para o mundo, né? Parabéns, Guto. Vamos em frente aí. Sérgio, o Metódio levantou a mão ali, Metódio. Sérgio, é o seguinte, eu perdi um pouco de toda essa programação discutida hoje, mas porque eu estava lá no velório do Dr. Eugênio. E na questão da mala, deve ter sido falado, com certeza. A questão de peso, a mala continua 23,5 ainda? Olha, até hoje... Eu preciso saber se leva uma ou duas vazias, porque Rurilka você sabe que é pesada, né?
Veja, Metódio, é o seguinte, as companhias, elas só não estão cobrando para a gente respirar dentro do avião, porque o resto elas estão cobrando de tudo, né? A princípio é 23 quilos, mas existe a possibilidade de comprar mala extra, que a gente não sabe ainda quanto que vai ficar, né? Mas pode ser comprado uma mala extra, eles cobram, né? Mas, a princípio, todas elas estão entrando no esquema dos 23 quilos, sim, é um volume só, mais a mala de mão, até uns 10, 12 quilos de mala de mão. Então, por enquanto, sim, 23 quilos. Pode ser que mude, mas eu acho difícil. Mas compra para volta uma mala a mais, pronto. Não, pode. Tem mala de mão? Esses dias que nós Mala de mão, é bom ter uma mala daquelas, sabe? Qualquer coisa eu empresto, eu tenho. Ele comprou uma mala de mão. $150 para despachar. Mais ou menos isso. Então, tudo agora, as companhias... R$600. Muito flexíveis, né? Mas eu acho que vai continuar assim, Metódio, uma mala de 23 quilos a princípio. E veja uma coisa importante, assim, de tudo isso, que nessa viagem até uma pergunta que eu acho que é importante, não foi feita, mas eu queria colocar. A gente tem um evento no teatro lá, então, por exemplo, em Lviv, tem um jantar em Ternópil, né? Então, precisa de uma roupa formal? Não. Precisa de terno e gravata? Não. Então, um blazer, por exemplo, uma camisa social, é suficiente, né? Então, as mulheres, um vestidinho básico aí, que é verão, lembrem que é verão, né? E o resto do tempo que nós vamos circular, enfim, jeans, tênis, até bermuda, não tem problema nenhum. Então, não precisa levar muita roupa, até porque muita gente vai querer comprar coisas lá. Então, por ser verão, isso facilita bastante também. E aí a gente vai passar, assim, as orientações da questão da roupa, do volume, do peso da bagagem, mas com 23 quilos dá para levar pouca roupa, né? E comprar, quem quiser comprar as coisinhas lá, camisas bordadas, essas coisas assim, ou Rurilka e tudo mais, dá para comprar. Então, não temos nada assim muito complicado. Ali, evidente, a não ser, claro, o Vitório, o Metódio, o pessoal que é da representação, que tem reunião lá, que vai por gravata e tal, mas nós, como turistas, não temos essa obrigatoriedade de nada de sofisticado. Então, um blazer para homem, um casaco, tá bom, um tipo de um blazer para uma reunião tá mais do que suficiente, não tem problema nenhum. A única coisa que também tem alguma restrição, assim, importante, por exemplo, quando nós somos evidente dentro de um templo, né, religioso, ou Pecharska Lavra, ou, enfim, outras igrejas, evidente que tem a restrição, por exemplo, de mulheres, principalmente, não é restrição, mas camiseta de manga, né, pede para colocar um tipo de um echarpe, um lenço por cima, e também nada que seja aparecendo a perna a partir das canetas, então, tem que ser uma calça, na realidade. Mas a gente avisa. Então, no dia que vamos andar de bermuda, a gente anda de bermuda direto lá, mas o dia que tenha uma visita nesse sentido, a gente avisa, bermuda, nesse momento não vai ser possível, nem camiseta regata, mas a gente avisa um dia antes sempre para preparar todo mundo para não serem surpreendidos. Mas é muito tranquilo, assim, na realidade é verão, então eles mesmos estão bem à vontade nisso, então não tem problema nenhum com relação a isso. Ok, gente? Acho que o Isidoro quer fazer uma pergunta ali. Isidoro? Eu queria dar o meu dobre idem para todos. Eu estava viajando de Santos para São Paulo, né? Cheguei em casa, então agora mais tranquilo, né? Cumprimentar vocês todos, agradecer aí que consegui acompanhar na estrada, ouvindo, né? Atento ao volante, mas ouvindo aí ouvindo vocês, né? Muito bom. O Sérgio, né? Nunca tínhamos conversado ao vivo, vamos dizer, né? Sim. Queria te passar os parabéns, porque o meu irmão viajou com vocês, o Antônio Dubena, uns 3 anos atrás, ou 4. E ele estava muito inseguro para ir para lá. E aí eu fui dando umas injeções de coragem nele, ele acabou indo com a esposa, voltou dizendo que, se pudesse, iria todo ano para voltar para a Ucrânia, tanto que ele gostou, e elogiou muito o seu atendimento. Imagina. O atendimento do Sérgio foi fantástico, fabuloso. Nossa, até de uma refeição lá que tiveram um probleminha, que você, Sérgio, repousa aí para o pessoal e tal, né? Eu lembro. Fomos enganados no restaurante lá, rapaz do céu, mas deu um jeito. Até esse fato ele comenta, elogiando o trabalho da equipe de vocês, né? Quanto ao Guta, seu Vitória, a gente conversa toda semana, estão fazendo curso junto, né? Um está colando do outro, né, Isidoro? Um está colando do outro na prova, isso aí não está certo. Esse é o que... Porque, na verdade, é assim, a minha família é da região de Pato Branco, né?
E lá na colônia nós aprendemos a falar ucraniano para depois falar português. E era falta de respeito falar com os tios, os avós, os pais em português, as pessoas mais velhas da colônia. Então, só depois, aos 8 anos que ia para a escola, começava a entrar o português no dia a dia, né? Inclusive, uma irmã minha mais nova, quando foi para aula pela primeira vez lá no colégio das irmãs, ela voltou para casa e falou para a mãe que não queria ir mais para a escola. A mãe perguntou por quê. Ela falou, porque eu precisei ir para o toalete, mas eu não sabia falar em português, e a irmã falou que se eu, na próxima vez, não pedir em português, ela não vai deixar eu ir, né? Então, assim, eu não aprendi a ler e escrever desde então, né? Porque lá não tive oportunidade, fui para Curitiba, aí o Sérgio deve conhecer, onde era o Champanhar antigo, né? Colégio Marista. E aí fui embora, a partir dos 13 anos, saí da colônia. Então, sempre tive essa vontade de aprender a ler e escrever. Então, de uns 2 anos para cá, eu estou cuidando desse lado, está sendo muito útil aí, que nós estamos tendo aula, né? Com a Edina, né? Toda semana, né? Muito ótimo para poder aproveitar mais essa viagem para lá. Se Deus quiser. Parabéns, Isidoro. Obrigado aí pelas suas informações, né? Obrigado a todos. Eu queria agradecer a presença de todos. Como falei, não é uma viagem normal, a gente viaja para tudo que é lado aí, né? Enfim, vamos retornando, esperamos, mas para a Ucrânia é mais uma viagem de amigos, na realidade, né? A gente é um resgate histórico, é encontrar familiares, é diferente. Eu digo assim, tudo que acontece nas viagens é uma coisa, mas para a Ucrânia é um outro objetivo. Na realidade, a gente vai com outra visão e tudo mais, aí tem a emoção. Eu estava falando hoje com a Antônia Sisaki, que ela vai classificar a família, vão em 10 da família, e que não conhece, e eu falei, você vai chegar na Ucrânia, você vai chorar, quer dizer, os teus filhos vão chorar, porque é uma emoção, né, você saber que os nossos antepassados vieram em navio, aquela dificuldade, e a gente vai lá no avião, senta lá no aviãozinho, toma um vinhozinho no avião, é demorado, mas é muito mais rápido do que os nossos antepassados passaram, né, então é uma grande emoção chegar na Ucrânia e visitar, e encontrar, enfim, aquele país, assim, nesse crescimento que a gente tem visto nos últimos anos. Então, a gente agradece muito a todos, estamos à disposição, né? A gente se ajusta, alguém quer ir para cá, quer ir para lá, a gente consegue, tentamos, né, fazer o melhor possível para que a gente possa organizar de tudo e do melhor para todos, nas suas condições, enfim. Né? O Lucas está muito aí à disposição sempre. O Lucas é um expert em Ucrânia, conhece a Ucrânia melhor que eu já fui, sei lá quantas vezes, mas o Lucas é muito detalhista, sabe das coisas, tem muita informação, está estudando sempre as coisas sobre a Ucrânia, as novidades e tudo mais. Então, se vocês tiverem de dúvidas também, podem tirar as informações com o Lucas. Agradecer ao Vitório, o presidente da representação, né, o meu colega e companheirão Emetódio de viagem, que já me salvou de alguns apertos na Ucrânia lá, quase fomos presos na fronteira com a Polônia. E vice-versa, né? Não, a mesma coisa digo eu, né? Você já me ajudou demais nessas viagens, Sérgio. Olha... E a gente só tem que agradecer a todos, o Guto aí com os seus filmes, né? Enfim, todo mundo, né, que já foi conosco e vai lá e ajuda. E o mais importante para a gente é divulgar a Ucrânia, né? Então, a gente vender... Só uma coisa importante para vocês, dia 30 de julho agora, com o nosso projeto chamado de Plataformas, a gente vai lançar o projeto Ucrânia para todo o mercado de agências de viagem do Brasil. São 27 mil agências de viagem do Brasil que vão receber informações periódicas sobre o destino Ucrânia. A gente conseguiu montar uma plataforma super bacana e tudo mais. Então, a gente vai colocar a Ucrânia de uma forma mais forte ainda no Brasil. Então, é o trabalho que a gente tem feito por aí. Agradeço a todos. Hora de preparar o borscht. A Luba Herbini, que já está nervosa, ela quer ir lá para o fogão fazer um borscht lá para o Slau, que está preparando lá e tudo mais. A Marisa também. Então, vamos deixar todo mundo tranquilo. Hoje tem Jogo do Brasil, né? Vamos assistir aí. Uma boa noite a todos, obrigado principalmente aí à representação central, né, que sempre nos apoia, a todos. E vamos juntos, se Deus quiser, estaremos juntos na Ucrânia, então. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos aí.